Então tá bom, boa noite a todos e a todas, muito obrigado por terem vindo. Na verdade, a proposta hoje é fazer uma aula introdutória, uma aula magna, que é uma apresentação do processo penal numa perspectiva contemporânea, tentando trazer as principais questões que hoje tanto nos afetam. Então a ideia é a gente faz uma hora e pouco, fizemos um intervalinho ali, depois voltamos e continuamos até as 10. Tem os livros da Saraiva lá fora, então vou estar depois autografando. Basicamente essa aula, que eu, digamos assim, dei o nome de crise do processo penal, eu já trago ela no livro também, na tridimensionalidade dessa crise. Então eu vou usar o quadro também para escrever, se eu achasse o negócio de escrever. Cadê o negócio que ele escrevendo aqui? Aqui atrás. Na verdade, assim, ó, a gente tem que pensar o processo penal hoje a partir de uma crise. Existe uma crise, ela está aí. O problema é identificar a dimensão, o que ela atinge, quais são as soluções. Leia-se, fazer uma anamnese séria disso. Eu trabalho numa tríplice dimensão dessa crise do processo penal, que é o que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, explicar um pouquinho, para a gente começar a entender. Primeiro, uma crise existencial do processo. Já vou trabalhar. Depois, uma crise identitária, ou uma crise de identidade, mas uma crise identitária da jurisdição, que para mim é a mais grave. E depois uma crise do regime de liberdade no processo penal, que nos afeta diretamente. Não precisa mais, já vou até antecipar um tema aqui dentro. Vinha agora para cá, lendo, e já até postei, sejam meus seguidores lá no Facebook, Instagram, que eu sempre coloco as coisas conforme vão acontecendo. Estava vindo para cá no avião e já lendo uma notícia e coloquei lá no Instagram, no Face, exatamente o que a gente já imaginava, que é a execução antecipada da pena, a famigerada decisão do HC 126/292, que foi um grande erro, falarei sobre isso, mas que ia contribuir a médio prazo para a explosão ainda mais grave do sistema carcerário brasileiro, que já está em caos. E foi o que saiu hoje. Cerca de 25% dos presos, dentro do nosso já colapsado modelo, ó, presos após segunda instância já são 1/4 do total da população carcerária. 25%. Uma população carcerária que já passou dos 700 mil presos, já são fruto da decisão do HC 126/292, que segundo o ministro Barroso, na verdade não foi um voto, foi um discurso, porque ali o que a gente menos viu foi um voto, senão muito mais um discurso populista. Disse o quê? O número de presos em decorrência da nossa decisão de autorizar a prisão será insignificante. Está aqui, ó. Não se passaram 2 anos, porque não fechou 2 anos e nós já estamos com 25% de responsabilidade dessa decisão, que eu vou falar o quanto ela foi desnecessária e equivocada. Mas, antes de chegar nisso aí, vamos começar pela primeira parte, que é o quê? Crise existencial do processo penal. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós todos aqui fomos forjados numa matriz do nulla pena sine judicio. Sempre que a gente começa a estudar processo penal, na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, a gente vai apenas mudar a verticalidade que vai estar para o tema. Mas o início vai ser sempre igual. E o início é o quê? O processo é um caminho necessário para chegar numa pena. Agora, ontem, anteontem, começando o semestre na graduação, explicando para os alunos que nós todos estudamos processo a partir da compreensão de que, num determinado momento, o Estado chama para si o poder de punir, diz chega de vingança privada, chega de talhão, pena é pública, pena é comigo. No momento que o Estado assume a pena, ele tem que construir um caminho para chegar na pena. E o processo é exatamente o quê? Um caminho necessário para você chegar numa pena ou numa não pena. Essa é a base epistemológica sobre a qual se ergue o nulla pena sine judicio. Simples? Nem tanto. Não apenas sem prévio processo. Fundamental para compreender que as regras do due process of law, ou seja, as regras do jogo, como eu gosto de chamar, que são as regras que orientam o caminhar do processo, a base da principiologia constitucional, os 5 princípios básicos: jurisdição, jurisdicionalidade, princípio acusatório, presunção de inocência, contraditória para defesa, motivação, são fatores de legitimação da pena. Se você violar a regra do jogo aqui,
você não chega numa pena legítima. E se chegar é uma pena ilegítima. Mas enfim, a minha ideia hoje não era trabalhar os princípios que legitimam esse caminhar. Não. Mas só fazer com que vocês percebam que esta regra geral está em crise. É ainda o processo um caminho necessário? Não, não é mais. Isso é a crise. Nós estamos acostumados com a matriz do contencioso, com a matriz do conflito. Não é mais só essa forma de se pensar processo penal. Hoje, nós temos um outro viés que é muito importante e que está nos afetando diretamente, que é a justiça negocial. Justiça negocial é a possibilidade de você ter pena sem prévio processo. Cuidado! Nós começamos na perspectiva negocial de forma tímida com a transação penal da 9.099. Foi uma introdução ao modelo de plea bargain muito tímido. Nós já sabemos que não está funcionando, já sabemos que não funcionou. Os juizados especiais explodiram, a transação penal se degenerou. Mas se liguem, se passar, e hoje tinha uma reunião no Congresso para discutir o substitutivo do deputado João Campos, mas mesmo que não passe substitutivo, que é horrível, mas na reforma do CPP, o espaço de negociação penal amplia para crimes cuja pena máxima seja até 8 anos. Isto abrange um rol imenso de crimes. É uma outra maneira de vocês trabalharem no processo penal, é aprender a negociar. É difícil, não é da nossa lógica, da nossa matriz, mas é a realidade que está aí e que vai inexoravelmente se firmar. Mas você tem, eu trabalho como gênero justiça negocial, espécies plea bargain ou, segunda espécie, a diminuição da pena com abreviação do rito, que é o que está se desenhando na reforma do CPP. A reforma do CPP vai manter a transação para os menor potencial ofensivo e vai trazer uma outra transação, que é você começa o processo e o Ministério Público diz, você assume o crime, confessa, e eu proponho tal pena. Já negocia a pena e já se abre mão do procedimento, da prova. Então é um procedimento abreviado. Isso é uma abreviação do rito. É uma outra maneira. Patenteamento na Itália é assim. E a terceira maneira, também de negociação, é a delação premiada ou colaboração premiada. Eu coloco a delação dentro do gênero negociação. Bom, primeira coisa, é uma tendência inexorável à ampliação dos espaços de consenso. Aprendam a lidar com isso. Vou dizer o seguinte, não vale mais a pena vocês perderem tempo argumentando. Vou falar sobre delação hoje, mas já antecipando. Que a delação é feia, é antiética, eu também não gosto. Para mim, toda delação é uma traição premiada, é antiética, tudo isso eu estou de acordo. Mas não percam mais o tempo de vocês com isso. A delação está aí e veio para ficar. Sugestão que eu dou, aprendam a trabalhar com ela. Principalmente, estabeleçam os seus limites éticos de atuação como advogado, que eu respeito. Mas não dá mais para descartar a hipótese de delação, mesmo que seja como última ratio, eu vou fazer uma defesa assim, mas eu tenho que ter, eventualmente, esse plano B, C, D, E ou F, de sentar e dizer, bom, não tem mais o que fazer e o cliente quer. Ok, opção A, vou fazer ou vou encaminhar para alguém fazer. É uma opção que você tem, e eu respeito. Mas eu queria que vocês começassem a se preparar para trabalhar com isso. Não como prima ratio, óbvio. Eu não sou a favor de vocês entrar no processo, não, eu só vim aqui para negociar. Não, a gente veio aqui para brigar, para defender. Mas é uma realidade que está aí. Até porque a delação, ela vem, aquilo que os portugueses chamam, como uma eficiência funcionalmente orientada. Toda forma de negociação tem uma matriz de eficientismo, o processo funciona, claro que funcionalmente orientada, é uma visão funcionalista, é eficientista e é funcionalmente orientada. O argumento para legitimar a expansão da negociação e também para legitimar a colaboração é o viés funcional de ter certeza da punição, uma visão funcionalista punitivista e principalmente uma compreensão antropológica. Processo penal brasileiro não funciona. Premissa básica. Processo penal brasileiro não funciona. Está colapsado. Na verdade, hoje, o mundo já se deu conta que nenhum processo funciona com uma pretensão de dar conta de 100% dos casos.
Para isso vem a negociação. Aí você vai ter dois extremos. Modelo que não negocia nada, já explodiu. Modelo que negocia pouco, explodiu, Brasil. E modelos que se negocia demais, que estão em crise. Exemplo típico. A plea bargain nos Estados Unidos, hoje, é responsável, conforme pesquisa do Instituto Max Planck e outros, mas a variável é entre 90% a 95% dos casos. Alguns falam 90%, outros 95%. Mas vamos trabalhar por baixo. A realidade é que hoje nos Estados Unidos, 9 de cada 10 casos não são julgados. Não tem processo. É uma negociação. Este é o maior espaço negocial do mundo. Mas ele está colapsado. Prova disso é que os Estados Unidos são a maior população carcerária do mundo. Essa banalização da negociação explodiu o sistema carcerário. Não é bom. Qual é o ponto de equilíbrio que nós queremos chegar? É ter a aceleração, porque a negociação é aceleração. Ao invés de você ter um processo que tramita por 7, 8, 10 anos, você negocia em 6 meses, em 1 ano. Certo? É eficiência. Custo, redução de custo. Hoje, pessoal, eu participo de comissões de reforma e eu sempre falo para os colegas, né? A gente no direito é muito alienado. O jurista tende a ser alienado. Ele só pensa o mundo com o olhar do direito. E aí você é um alienado e o alienado alia nada. O alienado sempre é um nada. Você tem que ler de tudo um pouco e compreender a linguagem, compreender a lógica, a filosofia das coisas, para poder dialogar. Por exemplo, não adianta você chegar numa comissão do Congresso Nacional, onde o discurso é político, a linguagem é política, a lógica é política, e você vir com um papo 100% jurídico. Não cola, velho. Nós batemos cabeça e é por isso que as reformas têm sido ruins. A hora que nós começarmos a compreender a linguagem do político, e você chegar numa comissão e tiver, por exemplo, dados. Olha, se você fizer uma negociação assim, você reduz em X mil número de processos, isso representa um ganho em termos de gasto, que você pode investir aqui. Uma lógica, que você vai dizer, mas uma lógica economicista? Sim, velho, mas é o que move. Segundo, não adianta você bater de frente. Porra, eu tive no início do ano, numa comissão, com uma deputada muito famosa, eu respeito muito, uma deputada de São Paulo, Keiko Ota, né? Que todo mundo sabe que é uma deputada que teve um filho sequestrado, claro, um crime gravíssimo. Ela está encarregada de fazer a revisão da parte de habeas corpus. Ela quer acabar com o HC, velho. Simples. Como falar com ela sobre direitos fundamentais sem que ela faça o atalho cognitivo de pensar que direitos e garantias são iguais à impunidade? Como superar isso? Tu tem que ter habilidade. Tu tem que vender uma garantia de modo que ela compreenda que aquilo não é impunidade. E mais, que aquilo pode ser útil para o funcionamento do sistema. Tu tem que ter uma habilidade do cacete. Sabe? Por isso que a gente não tem e não está passando. Mas então, essa compreensão antropológica é para entender que essa lógica negocial vem num viés de aceleração e de eficiência. Porque é um atalho para a obtenção da verdade. A negociação é um atalho para a obtenção do resultado. Sempre que o Estado, falo muito sobre isso em delação, eu sou um crítico da delação premiada, mas a verdade é, quando o Estado negocia com o delinquente, ele está assumindo a incapacidade dele de investigar e punir. Isso é óbvio. Não adianta você argumentar. Se você é um Estado eficiente, se você tem bons mecanismos de investigação, se você tem prova boa contra alguém, para que tu vai sentar com o cara e vai negociar, velho? Tu não quer negociar, tu quer ferrar o cara. Tu tem prova e tu quer condenar o cara. Quando é que tu senta e tu negocia, e tu abre mão e tu barganha? Quando tu não tem. Quando tu não tem. Tu não tem munição. Tu não tem prova. Tu não tem condições de garantir o resultado. Aí tu tem que negociar. E é o Estado negociando com alguém que é um delinquente, confesso. Que não só é um delinquente, confesso, como ainda implica terceiros e quartos na história. O colaborador, eufemisticamente chamado, é, na verdade, isso, um grande traidor que recebe um prêmio. Isso aqui é justiça premial. Outra coisa importante. Vamos seguir, senão eu fico sempre no mesmo. Claro que isso é fruto de um ciclo autofágico. Qual é? Panpenalização. Nós achamos que o direito penal dá conta de tudo. Tudo é direito penal. É a cultura da polícia. Tu briga com o vizinho, tu vai na polícia. O inquilino atrasa o aluguel, tu vai na polícia. A mensalidade do cursinho tá alta, tu vai na polícia. Não funcionou, entregar, tu vai na polícia. Tua namorada te traiu. Bom, o cara do direito, porque tem diferentes tipos de corno, né? Tem o corno manso, o corno brabo e tu tem o corno do direito. O corno do direito, ele quer juridicizar a cornice. Então ele quer na polícia, ele quer processar por danos morais porque levou um par de corno. Então, cara, tudo vira polícia. Panpenalização, vira tudo polícia
tudo tende a virar processo, então você tem tudo querendo virar processo, isso gera um entulhamento da jurisdição, tudo vira processo, tudo demora, porque nós não damos conta, e você tem o problema da mora jurisdicional, isso gera uma percepção das pessoas de ineficiência, uma sensação de impunidade, que é o discurso que todo mundo assiste diariamente. E aí o que nós fazemos? Já que nada funciona, nós queremos mais direito penal. Esse é o ciclo do Brasil há décadas. Cada vez, agora, não faz 2 meses, um ministro supremo, que foi até secretário de segurança e tal, Alexandre, né? Apresentou um plano milagroso de combate à violência. Milagroso. Pena mais dura, mais crime, mais direito penal. Ou seja, o ciclo autofágico. Mais direito penal, que vai gerar mais processo, que nada vai funcionar, sensação de impunidade, resolução, mais penal, e assim nós ficamos num ciclo. Cara, é uma coisa louca. É um cachorro correndo atrás do rabo, enlouquecido, totalmente esquizofrênico, dialogando com o rabinho, sabe? Não vai funcionar. Então é simples. Nós precisamos também romper com isso, seria o ideal. Uma forma é você enxugar. Por exemplo, a Lei 9.099 teria funcionado se nós tivéssemos de largada revogado toda a lei de contravenções penais. Revoga. Dá uma boa enxugada no Código Penal e reduz a negociação para os crimes menos graves, que nem deveriam estar no Código Penal, mas que você permite a negociação. E aí, depois disso, vamos trabalhar com o processo para aquilo que interessa. Tá? Bom, claro que aqui eu vou focar um pouquinho na delação premiada. Delação premiada... Primeiro, a Lei 12.850 não tem suficiência normativa. Ela não dá conta. Ela é insuficiente. Por ela ser insuficiente, a Lei 12.850 criou um terreno fértil para práticas ilegais. Este é o grande problema. Nós, no Brasil, criamos, não botei aqui, né, uma delação à brasileira absolutamente ilegal. Para além do limite da 12.850, nós precisamos de uma nova lei, mas já, velho, porque isso aqui já explodiu, para disciplinar o Instituto de Delação Premiada e dar fim a essas práticas patológicas e excessivas, certo? Então é claro que nós amamos a delação, nós hoje já só aqui, Lava Jato, já se superou a casa das 170 e alguma coisa de delações. Não tem na história tantas, não tem na história... Não que eu conheça, e olha que eu estudei bastante Operação Mãos Limpas, nenhum caso de delação premiada em que numa só tacada se tenha feito um acordo com 80 executivos de uma empresa só. Velho, o mundo olhou para isso, vocês estão loucos. Isso não é delação. A delação tem uma outra finalidade, tem um outro objeto, tem um outro nível de valoração da palavra. Eu escrevi um livrinho junto com o Jacinto e o Alexandre, pequenininho, sobre delação premiada, mostrando exatamente o que? A delação premiada. Tanto é que os escritórios hoje estão chamando, agora já nem tanto, mas no início estavam chamando os civilistas para cuidar. Por quê? Porque aquilo ali é um negócio jurídico processual. É preciso que você tenha uma lógica negocial. Você tem um produto, você tem que saber vender o produto, você tem que buscar o maior valor possível para esse produto. Existe um timing da negociação. Delação tem timing. Delação tem timing. O momento certo, a hora, ou entra agora ou não entra mais. Ou você faz agora ou acabou, esvazia. Pessoas... Os players envolvidos. Se tu não tiver o jogador certo, na hora certa, com o produto certo, é como um consumidor, velho. Tu tem um produto que é um abacaxi. Aquilo ali tem que ser assim, como a gente sempre diz assim, sempre tem que ter um pé torto para aquele sapato para entrar. Tu tem que acertar, este é o pé torto pro meu sapato deformado e é agora porque o cara tá precisando. Se tu perder esse pé, acabou. Então tu tem toda essa estratégia por trás. Tem que saber fazer esse jogo. O problema é que nós, no Brasil, passamos por uma fase de banalização de delação, que eu acho que agora parou, talvez até tenha parado para alguns até demais, estão dizendo não, talvez para quem não devesse dizer, mas enfim, e nós vamos tentar achar o equilíbrio, porque nós somos no céu, caímos no inferno e talvez a gente chegue no equilíbrio, só que nós precisamos de uma lei. Primeiro problema sério que nós passamos foi que nós banalizamos, sim, nós usamos a prisão cautelar de uma maneira distorcida. Sim, não adianta eles dizerem que não. Na prática, as pessoas delataram para não ser presas. Por isso que o argumento de alguns, de que não, grande parte, a imensa maioria das delações foram feitas com pessoas soltas. Calma. Ou foram soltas para delatar, ou delataram para não ser presas.
Isso é uma coisa lógica. Ex-ministro Guido Mantega. O acordo que ele fez qual foi? Nem chegou a ser uma delação formalizada, foi um acordo de colaboração inominada, uma coisa absurda. Olha, eu colaboro, mas não me prende. Foi assumir. Eu já sei que vocês vão querer me prender para forçar o acordo, então é simples. Eu colaboro, estou dizendo, mas não me prende. Soltaram para delatar ou mantiveram sempre a promessa de liberdade, até que foi assumido por um procurador regional da República. Até não botei o nome dele aqui, mas foi Pestana, tá no conjuro bem claro. Em crimes de colarinho branco, onde existem rastros, mas as pegadas não ficam, são necessárias pessoas envolvidas com um esquema para colaborar. E aí a frase célebre, né? E o passarinho para cantar precisa estar preso. Depois tentou distorcer. Mas a frase é dita, as palavras escravizam, as palavras dizem coisas, e essas palavras disseram o que é. Passarinho para cantar precisa estar preso. Isso é assumir que nós estamos usando a prisão cautelar para forçar a delação. Foi um grande erro. O professor John Langbein tem vários trabalhos ótimos, professor da Universidade de Yale. Ele faz uma análise num artigo que eu até não trouxe aqui, mas eu posso encaminhar. Até vocês podem falar comigo, tanto pelo Facebook e Instagram, às vezes demora um pouco para responder, mas se não pelo meu e-mail, aurilopes@terra.com.br, aurilopes@terra.com.br, eu mando material. O professor John Langbein escreveu um artigo muito interessante, em que ele faz um paralelo, guardadas as proporções, entre a prisão para forçar acordo e a tortura da Idade Média para forçar a confissão. E ele diz, num primeiro momento, é claro que vão me bater dizendo que é um absurdo você comparar. Não é absurdo. Porque você prende e é uma tortura. Não a tortura medieval. Tu não vai botar o cara na roda, esticar, arrancar os órgãos. Não, os membros. Mas tu força, numa pressão, como é um sistema carcerário como o nosso, é uma tortura absurda. Está aí. Você tortura via prisão para obter a confissão, a delação, confissão-delação, que é a rainha das provas, porque virou a rainha das provas. A delação virou a rainha das provas. Essa é a verdade. Na Idade Média, você dispunha do corpo, é só pegar, leiam lá. Não deixe nunca de ler o Nicolau Emerich. Leiam. Manual dos Inquisidores, Directorium Inquisitorium, escrito em 1376 pelo Nicolau Emerich, revista ampliada em 1578, aí sim pelo Frei Francisco de la Penha. Nicolau Emerich, Manual dos Inquisidores. Fácil de achar em qualquer livraria. As técnicas que a Inquisição usava para identificar o herege, para fazer o interrogatório, para identificar a mentira, para forçar a confissão, são as mesmas que se usa hoje. Com algum refinamento, mas é a mesma lógica. E o Langbein diz o quê? A diferença da prisão, tortura, confissão hoje, da tortura para a confissão da Idade Média, é apenas de intensidade, porque a natureza é a mesma. É a mesma categoria, é a mesma classe, é a mesma coisa. A diferença é só de intensidade. É a mesma tortura medieval. Não é excesso, não é exagero dizer isso. Tá? Mas enfim, o que eu vou propor agora? Eu falei que essa delação à brasileira, nós do Brasil corremos um risco... Ah, eu me esqueci que você estava me vendo lá. Onde é que fica melhor para filmar aqui, parceiro? Que eu fiquei caminhando e me esqueci completamente da filmadora lá. Mas... Ele também está distraído? Onde é que eu fico melhor para você? Aqui? Eu estava caminhando e me esqueci. É que quando é aula online eu fico paradinho, congelado, mas aqui eu me esqueci completamente. Mas o que eu estava dizendo é, a delação brasileira, ela corre o risco de perder credibilidade. Já está perdendo credibilidade. As críticas são fortes e consistentes. Por que as críticas são tão violentas e por que nós precisamos buscar limites? Depois, se vocês quiserem, entrem no YouTube. Teve uma CPMI, que é uma CPI mista, no Senado, no final do ano passado, que foi a CPI da JBS. Lá eles chamaram muitos especialistas para falar de delação. Eu participei de um painel, até o Jacinto estava também. E eu vou trabalhar aqui o que eu trabalhei no Senado. Eu peguei 4 ou 5 acordos famosos e públicos, que foram os primeiros, então não há nenhum segredo, e que foram o starter de tudo que está aí. Para fazer uma análise das cláusulas, o professor Tiago Bottino, da FGV, fez a mesma coisa também, peguei material dele, muito bom, para mostrar para vocês a ilegalidade das coisas. Depois eu vou mostrar as consequências do Supremo. Então vamos lá. Paulo Roberto Costa, acordo muito importante, starter da Lava Jato. Cláusulas ilegais. Algumas, absolutamente ilegais. Primeiro, substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar com uso de tornozeleira fora dos casos previstos no CPP.
Fora dos casos que estão lá no 317, 318 do CPP. Totalmente fora. Eu não tenho problema que você faça isso com Paulo Roberto Costa. Eu quero saber se você pode fazer isso aí com o João da Silva também. É universalizável ou não? Vamos adiante. Limitação, isso aqui é fantástico, né? Limitação do tempo de prisão cautelar, da preventiva, independente da efetividade, em 30 dias. Desde quando prisão preventiva no Brasil tem prazo máximo de duração? Eu adoraria que tivesse. Vivo pedindo que tenha, mas não tem. A dele vai valer no máximo 30 dias. A dos outros pode valer 3 anos, 4 anos, 7 anos, como acontece. Da onde que você pode, num acordo, criar um limite de tempo dessa natureza quando a lei não contempla? Fixação, isso aqui, ó, é uma cláusula recorrente e absolutamente nula, ilegal. Fixação do tempo máximo de cumprimento da pena, privativa de liberdade, independente da pena que o juiz fixe em 2 anos. Ou seja, dane-se o que disser o juiz, a pena vai ser essa. Isso é absolutamente ilegal. A ser cumprido em regime semiaberto. 2 anos não podia ser semiaberto. Cumprimento do restante da pena, qualquer que seja o seu montante, ou seja, dane-se o juiz 2, no regime aberto. Isso é absolutamente ilegal. Vou dizer só um parênteses, né? Eu, quando começou a Lava Jato, em 2014, eu tive uma situação que eu sempre conto, porque foi, para mim, um aprendizado. Fui chamado para fazer um acordo numa cidade essa aí. Chego lá e o cliente diz, olha, o problema é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui, um pré-acordo de delação premiada com o Ministério Público. Eu digo, mas só um pouquinho. Tu não foi nem chamado na Polícia Federal, tu não foi nem indiciado, não tem nem processo, e tu já tem um pré-acordo? Tem. Não existe isso, velho. Mas tudo bem, era o começo, hein? Era o começo. Aí o cara pega e tinha lá, se eu fizer isso, delação, colaborar, a pena será de 15 anos, e o regime, quando ele falou, a pena já será 15 anos, eu disse, para, isso não existe. Não tem nem processo e você já tem pena. Pena quem fixa é o juiz. A lei não prevê isso. A lei prevê a redução de até 2/3 da pena que o juiz fixar. Não, doutor, o senhor está errado. Não, eu não estou errado. Isso aqui não existe, mas tudo bem. Será de 15 anos. O regime vai ser o semiaberto diferenciado, com um inicial domiciliar seguido depois de 3 anos. Para. Semiaberto diferenciado, isso para ele. Isto não existe. 2. Primeiro, só se for diferenciado do que está na lei. Porque não existe. Outra coisa básica. Vou explicar para o senhor. Até 4 anos substitui. De 4 a 8 é semiaberto. De 8 para cima o regime é fechado. Ponto. Não, doutor, não é assim. Eu disse, não é assim que está no acordo. Mas vamos seguir o baile. Segui uma série de cláusulas absurdas e no final eu disse para ele, não dá, não faz, porque isso é tudo ilegal. Inclusive tinha uma cláusula muito interessante, que eu até nem trouxe, porque esse caso não é público, que era a seguinte, era um crime econômico. E uma das cláusulas que deixou ele mais tenso era proibição de frequentar casas de jogos e casas de prostituição. Aí ele obviamente disse, eu não entendi essa cláusula. E eu disse, eu também não. Ele disse, casa de jogo não é problema porque eu não jogo. Mas casa de prostituição, qual é a relevância? Eu digo, ele perguntou, é crime? Eu digo, olha, temos o crime, mas a prostituição em si não é crime manter casa de prostituição. Mas eu não mantenho, crime é econômico. Não tem nada que ver. Não tem. E se eu fizer delivery? Se eu ligar, vier na minha casa, é crime? Aí ele disse, eu estou pagando preço de mercado, é uma coisa de alto nível, com acordo, com tudo, não é exploração, não... Posso fazer? E eu olhei para ele e disse, cara, eu já não sei. E tu não pode, mas e se vier até mim? Eu digo, dá para discutir isso. Mas aí o procurador disse, não, eu também não aceito. Aí ele disse, mas qual é a relação entre o crime e a cláusula? Ele disse, porque eu acho importante. Aí eu chamei o cara uma reunião e disse, olha, o negócio é o seguinte, entende uma coisa. Este procurador é um pastor evangélico, isso aqui é uma cláusula moralista, exclusivamente moral, ele é contra qualquer tipo de conjunção carnal. Disse, assim, eu digo, vamos trabalhar nessa dimensão que é melhor. Ele disse, então essa cláusula eu não assino. Aí eu digo, porra, vai ser difícil passar. Mas a pergunta dele é simples, eu assino se você mostrar a relevância jurídica da cláusula. 0. Ele acabou fazendo um acordo com essa cláusula. Parece que ele não conseguiu cumprir por conta dela. Mas era mais difícil. O problema, velho, é que ele acabou fazendo um acordo com outro. Porque eu disse, eu não faço porque é ilegal. Eu estava errado naquele momento. E ele fez. O mais interessante é que passaram-se 4 anos e, inacreditavelmente, agora, faz 3, 4 meses que me ligou, ele mudou de cidade, foi para uma cidade do interior, chegou lá, a rigor ele está cumprindo uma pena, se apresentou, juiz de primeiro grau estadual olhou e disse, o quê? 15 anos? Fechado. E ele disse, mas eu tenho um acordo, e o juiz diz, acordo? Que é isso aqui? Semiaberto, diferenciado, isso não existe. Prisão domiciliar? Não, fechado. Eu não estou vinculado a isso. E aí, meu velho?
Como é que se faz? Delação à brasileira dá nisso. Colapsou com o acordo. Mas não é só esse. E o CEF? E o CEF já tem outros acordos, mas esse aqui, primeiro lá, foi outro que rompeu o acordo, voltou, mas vamos lá. Fixação do termo máximo de cumprimento da pena, independente da pena combinada, leia-se, dane-se o juiz, em no mínimo 13 e no máximo 5 anos, como se o MP fosse detentor da pena. O MP no Brasil pode muito, mas não pode tudo. Ponto. Progressão automática. Não existe progressão automática no Brasil. Começa no fechado e vai progredir automaticamente para o aberto. Progressão per salto. Também não existe. Mesmo que não estejam presentes os requisitos legais. Absolutamente ilegal. Eu adoro essa cláusula aqui. Permissão de utilização pelas filhas do colaborador dos bens que são declaradamente produto de crime enquanto ele estiver preso. Para elas terem uma renda. Eu achei do caralho isso aqui. Não, uma cláusula solidária. É uma cláusula de caráter humanitário. Eu quero saber se ela se aplica para os meus clientes que são traficantes. Aí não vale, né? Aí tem que explodir a vida dele, da 10ª geração, os filhos têm que morrer de fome, não interessa de onde veio aqueles bens. Como isso, velho? Absolutamente legal. Essa cláusula também é fantástica. A liberação de 4 imóveis e um terreno, que seriam destinados para pagamento de multa, etc e tal. Desde que o valor da colaboração, do que ele obtém com a colaboração, supere em 50 vezes o valor dos imóveis. Explico. Vamos imaginar que o terreno valesse R$1 milhão. Cada vez que a colaboração permitisse recuperar 50 vezes esse valor, 50 milhões, liberava aquele ali. Ou seja, eu estou pagando para o delator com coisas ilícitas e principalmente, da onde saiu isso da lei? Nunca teve. Por que 50? Por que não 10? Por que não 100? Porque foi o que eles quiseram. Decisionismo em grau máximo. Isto aqui é absolutamente despido de base legal. Zero. Zero legalidade. Pedro Barusco. Cumprimento da pena, privativa de liberdade, em regime aberto diferenciado, do que está na lei. Independente da pena combinada, mesmo absurdo. Cumulativamente prestando serviço à comunidade, etc. Obrigação do MPF, olha isso, obrigação do MPF de pleitear que não sejam aplicadas sanções ao colaborador ou às suas empresas em ações cíveis e de improbidade que porventura venham a ser ajuizados. Desde quando o MP pode abrir mão da persecução lá na improbidade administrativa? Desde quando a improbidade é disponível? Desde quando o MP pode dizer, eu não vou levar adiante este processo, essa ação civil pública, por improbidade? Como? Como é que você vai para uma sala de aula e explica para um aluno que a ação penal, por exemplo, é pública, ela é indisponível, é obrigatória? Não tem mais base. Essas coisas não encaixam no sistema. E isso aqui na improbidade é mais absurdo. É claro que isso aqui vai explodir. Isso aqui talvez só não exploda porque a relação de causa e efeito vai ser desastrosa. É possível que o Brasil engula essas ilegalidades por um viés eficientista, até porque são acordos em que uma das cláusulas que todos eles têm é, eu faço um acordo com você e você não pode recorrer. Eu não recorro porque eu fiz o acordo. Você não recorre porque está proibido. Então é o pacto da mediocridade. É que nem a gente fazia na graduação com os alunos. Olha, amanhã é véspera de feriado, eu não venho, vocês não vêm, eu não dou falta, vocês não reclamam, fica tudo por isso mesmo. Era aquela mediocridade do caralho. O diretor não tinha mais remota ideia, afinal ninguém reclamava. Não saía daquele acordo. Aqui é igual. Tu faz aquele acordinho e aquilo não sai disso. Não há controle. Nenhum. E quando chamado a falar, o Supremo tem pactuado de maneira totalmente equivocada com isso, até que chegou a hora que não dava mais. E a hora que não dava mais foi a PET 7265, que é fantástica. Tem que ler. Aqui, essa PET, que é uma proposta de relação do Renato Rodrigues, ministro Lewandowski vem e diz, chega! Primeiro, nenhum acordo entre as partes está acima da lei. Portanto, não pode fazer acordo fora da lei. Segundo, aquilo que eu falei, não falem em direito comparado sem saber direito e sem saber comparar, que é o que o Supremo mais faz. Existem obstáculos metodológicos. Você não pode fazer comparação entre modelo common law com civil law. E o Lewandowski vai lá e diz exatamente a mesma coisa. O nosso sistema de matriz romano-germânica não comporta e não recepciona este poder negocial e este super ministério público do modelo anglo, faltou L, anglo-saxão. Claro, o Ministério Público do Brasil não é o Ministério Público dos Estados Unidos.
Não pode fazer isso. Não é ele que detém a pena. Pena é do juiz. Não é lícito às partes substituir o poder judiciário. Aquela cláusula, independente da pena fixada pelo juiz, vai ser tanto. Desde quando você vai substituir a jurisdição? É um erro básico, fixando penas de forma antecipada. Também não pode o MPF substituir o poder judiciário. Cara, são coisas elementares, mas que foram feitas centenas de vezes. Adiante, segue ministro Lewandowski, dizendo que o que a lei permite é que o juiz fixe a pena. É o juiz que fixa a pena. E conceda um perdão pedido no acordo ou não. Ou ainda reduz em até 2/3. É o juiz que concede perdão. Quando Janot faz aquele famoso acordo com os irmãos Wesley e Safadão, né? Os irmãos cara de pau, todo mundo ficou em choque. E os caras saíram, pegaram o jatinho, foram para a Quinta Avenida Centro, foram embora para Nova York e cagaram na nossa cabeça, deram risada. Todo mundo ficou em choque. Aquilo era ilegal, agora se sabe. Não podia ter concedido perdão, não é assim. Todo mundo ficou apavorado. E o Janot se protegeu, argumentou o quê? O time da delação, o produto que eles tinham, a lógica negocial. O que nós achamos apenas é que o preço pago foi elevado demais para o produto oferecido. Mas era discussão negocial. Mas para além disso, tinha cláusulas ilegais. Agora o Supremo diz, não, este acordo não vale, está revogado. Revogado, ou melhor, rescindido unilateralmente pelo MPF. A pergunta a saber é, e os efeitos? E a prova trazida? Qual é o pilates jurídico que eles vão ter que fazer para pegar um negócio jurídico nulo, inválido, e deste ilegal extrair efeitos legais? Eu não sei como é que vão fazer. Mas vão ter que fazer um pilates, não é nem uma ginástica, é um pilates, velho, impressionante, para extrair algo de válido do inválido. Porque eles vão ter que tentar salvar aquilo ali. Não sei como é que vai ser. Mas, enfim, Lewandowski, então, vai lá e diz, ó, o mesmo se diga em relação ao regime de cumprimento da pena. Esses regimes inventados, o semiaberto diferenciado, que foi uma invencionice, não pode, velho. O que o Lewandowski diz é, nos termos do 33 do Código Penal, os regimes são aberto, semiaberto e fechado. Ponto. E mais, como também no 387, são normas de caráter cogente. Validar tal aspecto do acordo correspondia a permitir ao Ministério Público atuar como legislador. Isso aqui foi a primeira luz vermelha para os excessos. A partir daqui, todo mundo começou a repensar. O problema é aquilo que já foi feito. Mas vamos combinar, né? O que o Lewandowski está dizendo é o óbvio, é o básico. Essa PET, essa decisão é muito legal de ler, porque é uma lição muito bem fundamentada. Quando tu pega um voto do ministro e ele começa falando de Mirjan Damasca, de John Langben, porra, doutrina da melhor qualidade, num voto, porra, tu resgata um pouco da esperança na qualidade da pressão jurisdicional. E para além disso, o que ele está dizendo é o óbvio, é o básico do básico. Só que a gente estava atropelando até mesmo o óbvio. Também tem um outro texto, que foi um parecer, que foi muito famoso, eu trouxe só um trechinho, acho que vocês já conhecem, que foi o seguinte. Com base nesses acordos anteriores que eu falei, especialmente do Paulo Roberto Costa e do Youssef, foram os dois, o governo brasileiro fez um pedido de cooperação penal internacional para Portugal, com base nesses acordos, pedindo que lá em Portugal se cumprissem determinadas medidas a partir disso. O que o governo português faz? Cria uma comissão para analisar se aquele acordo era legal à luz do sistema português e à luz do sistema brasileiro. Nesse interregno entram duas grandes personalidades muito conhecidas por vocês todos aqui, que são os professores Nuno Brandão e o professor JJ Gomes Canotilho. O professor Canotilho se debruça nos acordos e analisa se eles são legais à luz do sistema português, mas também à luz do modelo brasileiro, da Constituição brasileira. E aí isso vira depois até um artigo muito legal, muito bem escrito. Eu estou trazendo só um trechinho do artigo que sintetiza a posição do professor Canotilho e do professor Nuno Brandão sobre as delações à brasileira. Essas delações padecem de tantas e tão ostensivas ilegalidades e inconstitucionalidades do professor Canotilho, que de forma alguma pode admitir-se o uso e a valoração desses meios de prova. Os caras já estão atacando a validade da prova por derivação.
É terminantemente proibida a promessa ou concessão de vantagem desprovida de expressa base legal, como são os regimes. Não é possível reduzir uma pena em mais de 2/3 ou conceder perdão fora dos casos da lei. Em tais casos, o juiz substituir-se ao legislador. Preste atenção nisso aqui porque é fundamental. Numa tão gritante quanto constitucionalmente intolerável violação de princípios fundamentais do e para o Estado de Direito. Como são? Separação de poderes, legalidade, onde é que está na lei? Reserva de lei e igualdade na aplicação da lei. O que o Canotilho e o professor Lubrandão estão dizendo é, se liguem, vocês estão fazendo acordos ilegais. O grande problema é que além de vocês enfraquecerem e tirarem a credibilidade da delação, vocês ainda criam um outro problema, que é o seguinte, vamos pensar do outro lado da moeda. E se eu sou o delator? Eu sento com você, eu entrego tudo que eu tenho, vamos pensar num delator honesto. O cara entrega tudo, até a alma na negociação. Faz um acordo como esse. Depois esse acordo é considerado ilegal. E tudo que ele fez, tudo que ele entregou. Pensem, por exemplo, há anos atrás, quando a Rede Globo e os meios de comunicação colocaram durante 4 dias no Jornal Nacional a cara de delatores famosos naquela gravação das delações, falando. No caso era até o Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht. Quando eu vi aquela cena, uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, será que o delator, quando fez o acordo de delação, imaginou que um dia a carinha dele ia estar ali falando no Jornal Nacional? Pode ter certeza que não. Aquilo ali foi um imenso desserviço para a própria delação premiada. Porque as pessoas começaram a pensar, eu não vou fazer acordo com você porque tu não é ético. Porque quem é que me garante que depois não vai estar a Fátima Bernardes e o William Bonner comentando a minha delação e mostrando a minha cara? Eu não posso andar nem no aeroporto. Eu não estou dizendo que eu sou santo, mas isso aqui foi um acordo sigiloso. Eu estou entregando, a coisa é séria. Depois anulam esse acordo. Como é que fica? Então tudo isso aqui que eu estou falando não tem a ver com tutela de impunidade. Não é porque eu não gosto da delação. É porque se vocês querem salvar a delação, aprendam a fazer e trabalhem dentro da legalidade. A única coisa que pode nos salvar, velho, é a legalidade. Eu sou muito legalista. E aqui é um caso típico. A perguntinha é básica. Aonde é que essa porra tá na lei? Se não tá, é um problemão para nós. É uma baita insegurança jurídica. E a insegurança é muito ruim. É péssima em todas as esferas. E hoje nós estamos experimentando um nível de insegurança jurídica abissal. Absurdo. Porra, agora eu tava vindo para cá e estava escrevendo, atualizando meu livro de processo penal, manual, e estava bem no capítulo da competência. E aí eu me deparo com aquela decisão do Supremo sobre a prerrogativa de foro, que mudaram totalmente as regras do jogo. Então agora, para eu ter a prerrogativa de foro, começou só com os senadores e deputados federais, aí depois já estenderam para senadores, mas não entra juiz e promotor, então é uma coisa à la carte, é para quem eu quiser. Ah, só vou reconhecer a tua prerrogativa de foro se você cometeu o crime durante o mandato, e em relação com ele, propter officium, que é uma cláusula genérica. Eu é que vou avaliar se o crime tem relação ou não com a tua função. Se não, eu te mando pro 1º grau. Então eu vou escolher quem fica e quem sai. Foi o caso agora, recente, do caso Aécio Neves. Vai ficar o caso do Aécio Neves, toda a família Aécio Neves. Tá, mas para os outros tem voto vencido dizer, não, então fica só o Aécio, o resto cai. Não, para os outros vai ser assim, mas para esse aqui não. Por quê? Porque a gente entende que há um interesse probatório. Quer dizer, é o que eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso não é democrático. O que a gente quer? Regra clara do jogo. Se pode, pode. E pode para todo mundo. Se não pode, não pode. E não pode para todo mundo. Isso é democracia. Se não, velho, vira o baú. Essa é a primeira dimensão da crise, muito rapidamente, que eu queria chamar a atenção de vocês. Fiquem ligados no problema existencial do processo. Agora, próxima crise, para mim, é até a mais grave e a mais complexa, que é a crise identitária da jurisdição. Primeiro, isso aqui é sério, seríssimo. O juiz brasileiro, o juiz criminal brasileiro hoje está em crise. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe a que fins ele deve corresponder, ele não sabe qual é o lugar dele no processo. O juiz não sabe qual é o seu lugar. Ele não sabe se ele tem que ser um juiz, se ele tem que ser um juiz ativo, se ele tem que ser um responsável pela limpeza social, se ele tem que corresponder às expectativas midiáticas, sociais, de combate à impunidade. Quando você vê um ministro fazendo um discurso de combate à impunidade, o que você está vendo é um julgador que quer corresponder a expectativas que não são constitucionais, que não são legais. São expectativas socialmente construídas que têm que ser resolvidas numa outra esfera. Será que é papel do juiz
responder pela impunidade? Será que é papel do juiz fazer combate à criminalidade? Ou será que o papel do juiz é o de ser juiz, garantidor das regras do jogo? Tem prova? Condena. Não tem? Absolve. Você traz a acusação e a prova, você traz a sua alegação e eu julgo. Qual é o lugar? Ou eu quero um juiz que vai atrás da prova? Eu quero um juiz ator. Afinal, eu quero uma estrutura dialética de actum trium personarum, ou seja, eu quero juiz, MP, réu, cada um no seu quadrado, processo acusatório, ou eu quero um juiz que pode descer na arena das partes, determinar a produção de provas de ofício, prisão, busca e apreensão, quebra de estilo bancário, um ativismo. Afinal, eu quero um juiz ator ou eu quero um juiz espectador? Qual é o papel do juiz? Para ser juiz, qual é a sua função? Isso aqui é algo muito importante, porque o juiz brasileiro hoje, como regra, não sabe a que veio nesse momento. Como é que ele tem que trabalhar? Então, primeira questão, juiz. A figura do juiz é nuclear no processo. Se você tiver um juiz aqui em cima, nós estruturamos um processo acusatório. Se você tirar o juiz desse lugar, você muda o lugar do juiz, você muda radicalmente a cara do sistema processual e a cara do processo penal. E você caminha para o processo penal inquisitório, autoritário. Já dizia Goldschmidt, processo penal é um termômetro dos elementos autoritários ou democráticos de uma Constituição. Há uma Constituição autoritária, um processo autoritário. Há uma Constituição democrática, um processo democrático. E isso reflete diretamente no lugar do juiz, papel do juiz, atuação do juiz, limites do juiz. Que juiz é esse? Bom, a imparcialidade, para mim, e para a família Goldschmidt toda, né, e aragoneses, é um princípio supremo do processo. Você só tem juiz se for imparcial. A questão a saber é o que significa a imparcialidade no processo penal. Este é um drama. Primeira coisa, imparcialidade, os italianos trabalham na dimensão de terzietà. Gosto muito dessa expressão. Terzietà seria um estranhamento, um alheamento. Mas vejam, é um estranhamento ou um alheamento, um afastamento estrutural. Estrutural. Fazer um parêntese. Vocês precisam estudar muito mais do que direito. Vocês têm que estudar. Começando, óbvio, psicologia, antropologia, elementar. Vai trabalhar prazo razoável, tem que ler física quântica, senão você vai achar que prazo é 5 dias, 10 dias. Você tem que saber rompimento do paradigma newtoniano, pelo rompimento que Einstein faz, quanta de luz, paradoxo dos gêmeos, um pouquinho de Stephen Hawking, né? Essas coisas básicas. Eu fui escrever sobre prazo razoável, passei 1 ano estudando tudo de Einstein. Não é a equação, eu não vou ficar discutindo quanto de luz. Não, mas tu entender a lógica, a filosofia da coisa. O que é a relatividade e o quanto ela afeta o processo. Isso é um exemplo. Mas tu tem que ler psicanálise. Se tu não ler 2 dedinhos de Freud, depois tu não caminhar um pouquinho com Lacan, não estou dizendo que você tem que ser profundos conhecedores, ok, com todo o cuidado que a interdisciplinaridade exige, mas tu tem que saber, porque tem jurista que até hoje não foi capaz de desvelar o inconsciente. E tem gente, velho, no direito, esse tempo eu estava num congresso, eu já sinto, ouvindo uns professores de processo civil falar, com todo o respeito e carinho que tem por eles, mas eu fiquei olhando e pensando, cara, em que mundo esses caras vivem, velho? Os caras pregando um ativismo judicial, acreditando na bondade dos bons, num juiz bonzinho. E mais, ato decisório é um ato de racionalidade. Aí eu me levantei e saí. Os caras estão 1 século e meio atrasados. Pelo amor de Deus, quando um juiz senta para decidir, talvez o que menos tem ali seja um ato de razão, seja um ato de consciência. Acima de tudo, ele tem ali o inconsciente que se manifesta pela linguagem e está na sentença. Sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é a intuição. É ali que toma a decisão. O juiz decide sem nem saber por que decidiu, de forma intuitiva, de forma inconsciente, a partir de um conjunto de fatores psicológicos não controláveis que afetam a decisão. Depois, aí ele busca um argumento racional para justificar a decisão que ele já tomou. Mas ele não sabe nem por que tomou. Quer dizer, vocês precisam estudar isso, cara. Porque o juiz é um ser no mundo. É um juiz no mundo. Então ele é como nós, por mais que alguns pensem que não, mas é gente como a gente.
Quando ele vai julgar, a cosmovisão dele está marcada. A fala dele vem de um lugar de fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque a imparcialidade, ela não pode mais ser pensada dentro da dimensão não controlável do inconsciente. Não adianta você dizer que não, o juiz é imparcial porque ele não tem nenhum comprometimento com as partes de bondade, de maldade, de afeto, de ódio. Ele não tem nenhuma relação afetiva ou subjetiva. Isso aí não é controlável. Por isso que me preocupa muito o conceito de imparcialidade em que pese o Tribunal Europeu de Direitos Humanos falar, e eu até falo, porque tem que ser honesto com relação à doutrina deles, o Tribunal Europeu fala em imparcialidade subjetiva, que eu não gosto, porque é uma ilusão de entrar na cabeça de alguém, superado. Mas interessa quando o tribunal fala na imparcialidade objetiva, que é estrutural. Leia-se, este é o lugar do juiz na estrutura dialética. Existem atos claramente demarcados como sendo das partes e atos do juiz. Sempre que um juiz desce na estrutura e pratica atos que não são compatíveis com o seu lugar nessa estrutura, é objetivo. Não me interessa se você desceu para ajudar A ou B. O que me interessa é que você desceu. O juiz não tem que descer. Ele não tem que misturar na linha das partes, porque desequilibra a balança, fulmina o contraditório e mata a imparcialidade. Por exemplo, o juiz que vai atrás da prova, o juiz que tem ativismo probatório, primeiro ele decide, depois ele vai atrás da prova para justificar a decisão que ele mesmo tomou. Isso é óbvio. Ele primata da hipótese de fato. Cara, é uma coisa óbvia. Só que nós, do direito, não conseguimos perceber isso. Então eu gosto de pensar a imparcialidade de uma perspectiva objetiva. Objetivamente. Tu quer ver um detalhe? Objetivamente, o cara vai lá e, mesmo que não seja de ofício, mas o MP vem e pede uma busca e apreensão na tua casa. Ele analisa o caso e determina. Aí depois vem uma quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Ele analisa o caso e dá. Depois vem um pedido de prisão. Ele analisa o caso e dá. Afinal, ele já deu tudo que tu pediu antes, né? A imagem mental já está determinada, marcada, construída. Depois vem a denúncia. Ele olha e diz, claro, essa denúncia eu conheço, né? Já fiz tudo isso contigo. Vejam, eu não quero nem saber se esse cara gosta ou não gosta de mim. O que ele está pensando. O que eu quero saber é que, objetivamente, a partir desse conjunto de atos que ele tomou, este cara não pode ser o mesmo do processo. Isso é uma coisa elementar. Qualquer criança sabe. É objetivo. Estruturalmente, ele já entrou num caminho, num terreno que não é o dele. O ativismo acabou com a imparcialidade. O Tribunal Europeu já vem dizendo isso há mais de 30 anos, desde o caso Pierre Sac, De Kuber, etc. e tal, que esse juiz não pode ser o mesmo. No Brasil, até hoje é o mesmo. No Brasil, a prevenção fixa a competência. Quanto mais prevento, mais contaminado, mais certo é ele que vai julgar. Né? Na Europa inteira, mais certo que não será ele a julgar. Além disso, existe a questão da estética de imparcialidade, que o Tribunal Europeu começou a falar mais seguidamente. Estética de imparcialidade. É tu olhar para o juiz e ver ali um juiz. E não o salvador da pátria, não o inquisidor, não um perseguidor. Esse é um ponto importante. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Eu não estou fulanizando, mas vamos acabar tendo que fulanizar mais para frente. Depois. Outro tema importante. Estudem isso. Originalidade cognitiva. Isso é muito importante. Tudo está diretamente relacionado a um princípiozinho básico. Quando começou a jurisdição, uma regra básica da jurisdição era o ne procedatio dex ex officio. O processo penal romano era exatamente a estrutura de actum trium personarum, búlgaro de Sassoferrato, ou seja, ne procedatio dex ex officio, você não vai atuar de ofício. Por que nós perdemos isso em algum momento da história? Por que hoje nós achamos que não é mais assim? Ou por que hoje nós achamos que basta alguém acusar diferente do que julga para estar bom? Que basta você ter um acusador, mesmo que depois o juiz faça tudo de ofício. Por que nós aceitamos isso e esquecemos da base? Mas volto, porque nós não compreendemos o que é originalidade cognitiva. Isto aqui é a meta a ser atingida. O que se quer hoje é que um juiz entre num processo ignorante. Eu sempre quis dizer isso para o juiz, doutor, o senhor é um ignorante. Ah, ele está me ofendendo. Não, é porque o senhor ignora. O juiz perfeito é aquele que ignora. Ele não sabe, mas precisa muito saber. Quanto mais ignorante ele for em relação ao case, ao caso, melhor juiz, mais imparcial. Agora, o juiz brasileiro é o único que entra sabendo tudo.
Ele já entra sabendo tudo. Não há uma cognição originariamente formada no processo. O conhecimento dele se dá previamente ao processo e não raras vezes fatores alheios ao processo, como são todos os atos de investigação. Tá tudo errado. E eu vou mostrar isso aí para vocês depois, falando do processo chileno também. Mas vamos correr que eu tô atrasado. Estou falando do problema da prevenção, da falta de originalidade cognitiva, que vai ser melhor compreendida daqui a pouquinho quando eu falar da dissonância cognitiva. Tudo isso é porque é um imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Quanto mais e mais sérios forem os pré-julgamentos que um juiz é chamado a fazer, maior é o prejuízo para o processo e mais certa é a morte da imparcialidade, que é a realidade do Brasil. Nós não compreendemos o que é uma estrutura sistêmica, o que significa ter um processo acusatório. Tudo que eu já falei aqui. A gente acha que basta simplesmente ter alguém que acuse, alguém que julgue. Inicialmente que serve. Não, amigo. É muito mais complexo. Você tem que ter muito mais coisa para ter um processo acusatório e ter um processo de verdade e ter imparcialidade. Nós estamos fazendo uma redução da complexidade de maneira muito preocupante. Vou mostrar isso a continuação com a teoria da dissonância cognitiva, certo? Que é muito interessante. Vou só colocar aqui para vocês já verem. Teoria da dissonância cognitiva, trabalhada no processo penal por Bernhard Schunemann. Uma pena, porque nesse slide não tem a capa. Eu gosto de colocar. O Schunemann é o autor. O livro, tem um livro em português, uma tradução do professor Luiz Greco, maravilhosa, não sei porque eu não botei aqui, sempre coloco, que é assim, ó, o livro é Escritos de Direito Penal, Processo Penal e Filosofia do Direito. Capinha Branca da Marcel Pons, tradução Luiz Greco. Neste livro tem um capítulo muito importante, que é intitulado assim, ó, O Juiz como um terceiro manipulado no processo penal. É exatamente isso que é o juiz brasileiro. Um terceiro manipulado. Ok. O que significa isso? O que é a dissonância cognitiva? Já vou explicar. Bem, vem lá da psicologia social. A teoria da dissonância cognitiva é lá da psicologia social. O que é isso? A dissonância do sistema cognitivo é uma situação desconfortável que todos nós experimentamos várias vezes na vida, e para falar a verdade, diariamente. Sempre que vocês têm que tomar uma decisão séria e relevante sobre algo, vocês se colocam numa dissintonia, num desarranjo, numa desacomodação do sistema cognitivo, porque você fica dividido. Vou fazer ou não vou fazer? Compro ou não compro? Sim ou não? Quando você tem essa encruzilhada do sim ou não, qualquer coisa séria, você faz uma análise de argumentos a favor e contra, etc e tal. A grande questão é que você vai decidir. O que leva você a decidir é o sistema 1. É a intuição, é muito mais ela do que os argumentos da racionalidade. É a emoção, é o coração, é o gosto, é o impulso, é o momento. A gente dá vários nomes para aquilo que me parece claramente ser o domínio do inconsciente. Certo? Mas enfim, você toma a decisão. O problema a saber é a partir do momento que você toma a decisão, vou fazer ou não vou fazer algo, compro ou não compro, como é que você vai se postar em relação ao atencionamento daquele objeto. Se vocês pararem para pensar isso em relação ao juiz criminal, que tem que se decidir se você é culpado ou não é, se prende ou se não prende, se quebra o estilo bancário, fiscal, telefônico ou não, e como é que ele vai se postar depois que ele tomou a primeira decisão. É isso que o Schunemann faz, mostrando que a dissonância gera esse sofrimento. E ele vai dizer, depois que o juiz tomou a primeira decisão, formou a imagem mental, não raras vezes, ele lança a mão, ainda que inconscientemente, nós todos fazemos isso, do efeito inércia ou perseverança. Ou seja, no momento que eu decidi, sim, vou fazer, eu lanço mão dos mecanismos de autoconfirmação das hipóteses. Ou seja, sei lá, se eu resolvi, não, esse livro, eu vou comprar este e não aquele. No momento que eu decidi, compro este, eu supervalorizo todos os argumentos a favor dele, tudo aquilo que vem para reforçar o acerto da decisão previamente tomada. Porque se vocês, depois de tomar a decisão, continuarem tensionando a decisão já tomada, isso vai gerar um nível de sofrimento absurdo. Vocês vão desenvolver uma patologia, certo? Vocês também vão inconscientemente fazer uma busca seletiva de informações. É aquela velha história. Tu comprou o telefone A e estava na dúvida do B, a partir do momento que tu comprou o telefone A, ele é a melhor coisa do mundo. Se alguém estiver falando bem do A, é teu amigo, tu tá junto. Se começarem a falar mal dele, você diz, bando de invejoso, beijinho no ombro, não quero nem ouvir papo com vocês. Falou mal do que eu acabei de comprar? Não, é inveja, porque eu não quero ouvir os argumentos contra o que eu acabei de dizer que era assim.
Então você vai buscar hipóteses que confirmam. Agora imagine um juiz, quando lá no início é chamado a decidir se te prende preventivamente, se decreta uma busca na tua casa. Ele forma a imagem e ele toma uma decisão. Sim, provisoriamente, o direito adora falar, né? Mas provisoriamente é você e é crime. A partir dali, inconscientemente, ele vai buscar o quê? Efeito perseverança naquela decisão. É por isso que o cara que decretou o sigilo bancário e fiscal telefônico te prende. E é por isso que, obviamente, ele vai receber a denúncia. É óbvio, elementar. E o que é pior, tendencialmente, vai te condenar. Mas eu chego nisso aí daqui a pouquinho. Aí o Schuller vai mostrar também o efeito aliança, onde o juiz tendencialmente se orienta pelo promotor. Isso aqui é uma decorrente de uma série de fatores, entre eles os processos de identificação. Um juiz identificar é ficar idem. Tendencialmente um juiz fica idem com o seu semelhante, que para ele é o mesmo detentor de um cargo público, concursado, bababá. É mais fácil ele ficar idem com o MP, obviamente com o defensor privado, isso é óbvio. Interessante é o tal do efeito atenção. Isso aqui a gente preside e vê, assiste, presencia em audiências de instrução. Tu vê o juiz ouvindo testemunha A, B, C, D, E, 30 pessoas. Daqui a pouco começa o testemunho de defesa. Velho, depois de ouvir 30 dizendo que foi tu e que é crime, entrou a primeira defesa dizendo não foi ele, não estava lá, ele presta atenção talvez por alguns minutos e depois inconscientemente ele já desliga e esse dia eu estava vendo e o cara já puxou o telefone aqui pro lado e disse, doutor, vendo o WhatsApp? Ele disse, não, estou só vendo a hora. Mentira! Botando os grupos de WhatsApp em dia. Efeito atenção desligado. É como se o inconsciente gritasse para ele, eu já sei o que aconteceu. Não adianta mais falar. Tanto é que a grande sacada do Schurman não é só a estrutura teórica, porque isso aqui tudo a gente já sabia das pré-compreensões do prejuízo. A sacada foi a pesquisa de campo, que a gente não está acostumado a fazer, e que valida isso. O Schurman pega um grupo de 58 juristas, entre juízes e promotores, divide em grupos, na verdade são 2 grupos, às vezes são 4 grupos. Então ele pega, por exemplo, 2 grupinhos, aonde ele bota lá um grupo de 17 juízes. 17 juízes que conheciam o inquérito policial, conheciam a investigação preliminar, recebem a denúncia. A grande questão do Schurman é a seguinte: um juiz atua na fase pré-processual, mas principalmente o juiz que recebe a denúncia pode ser o mesmo a fazer a instrução e julgar, recebe, pode ser o mesmo a instruir e julgar, ou não recebe, só instrui e julga. Como é que é o julgamento desses 2 grupos? Se você colocar no Brasil, que não é só receber a denúncia, é participar de toda a instrução, vai muito mais grave. Mas ele vai lá e diz, olha, num grupo, eu pego os juízes que conheciam da investigação e recebem a denúncia. Como é que eles se postaram na instrução e como é que eles julgaram? Todos condenaram. No outro grupo, e ele pega o mesmo caso, aquele tipo de caso ambivalente, que você tem prova para condenar ou para absolver, é uma questão de você decidir e fundamentar. Juízes que não conheciam a investigação preliminar, que não recebiam a denúncia, que simplesmente atuaram na instrução e sentença. Mesmo caso, 8 condenam e 10 absolvem. 10 absolve. Isso mostra o quê? Como condiciona a partir da primeira imagem. No outro caso, obrigado. Ele pega um grupo de juízes que conheciam e que podiam inquirir. Então o cara conhece a investigação, recebe a denúncia e pode perguntar na audiência. 100% condena. Um outro grupo, juízes que não conheciam a investigação e que podiam perguntar. Primeiro que eles perguntam muito menos. 3 condenam e 8 absolvem. O mesmo processo, o mesmo caso. Então, o que o Schurman, a pesquisa vai além, eu estou abreviando. O que ele vai afirmar e mostrar é que os juízes que conheciam a investigação preliminar, tendencialmente incriminadora, como são, condenam muito mais do que aqueles que não conhecem. É a questão da originalidade cognitiva. Perseverança. Quanto maior for o envolvimento, mais certa é a condenação. A maior parte das perguntas foram formuladas por aqueles que condenaram e tinham conhecimento da investigação. O menor número de perguntas por quem não conhecia e que absolveu. A postura na instrução é diferente. Eu tenho um amigo, talvez dê aula aqui, eu passe na frente de vocês, que é o professor Ricardo Jacobsen Glockner, que é um professor excelente, bem rapidinho. Ele fez uma pesquisa muito legal, mais ou menos assim, ó. Ele pegou dentro de um tribunal, um ano, seguintes casos. Alguém que foi preso preventivamente, o cara foi preso preventivamente, primeiro grau, entrou com HC no tribunal, certo? O tribunal nega o habeas e ele segue preso, todo o processo. Chega no final, ele é condenado.
Claro, tendencialmente condenado. No Brasil, por conta da prevenção, a apelação dessa condenação vai para a mesma Câmara Criminal ou turma. E a pergunta dele era a seguinte: quantos foram absolvidos aqui? Depois, na mesma turma, ou Câmara, a Câmara que negou o HC, depois recebe a apelação do cara que foi condenado e que eles mantiveram presos. Em quantos casos eles absolveram? Ele queria saber se conseguia romper o pré-julgamento. E ele passou um tempão pesquisando, e um dia conversando, ele disse: cara, eu estou com um problema metodológico. Eu digo: mas por quê? Porque eu já esgotei todas as fontes de pesquisa e simplesmente eu não consegui sair de 0% de absolvição. Eu preciso ter alguma coisa, porque senão fica complicado de justificar. Quer dizer que 100% de condenações, sim, 100% foram mantidas. Ou seja, o tribunal não reforma uma condenação num caso em que inicialmente ele negou o habeas. Cara, quando tu vê uma coisa dessas, tu te apavora. Tu vê o problema da contaminação, tu vê o problema da prevenção, tu vê toda a fraude que nós temos em termos de jurisdição. Dá para melhorar? Claro que dá. Primeira coisa, como é que nós podemos reduzir o dano? Só reduzir dano. Não tem que atuar de ofício, juizão inquisidor não serve, não pode ser o mesmo juiz que receba a denúncia e sentencie. Jamais pode ser o mesmo juiz que atue na fase pré-processual e no processo. É por isso que a gente está brigando pelo juiz das garantias. É por isso que nós precisamos ter um juiz das garantias. Imprescindibilidade das garantias. A prevenção tem que ser uma causa de exclusão da competência. E é claro que nós temos que excluir fisicamente do processo os autos da investigação. Porque a investigação preliminar não é ato de prova. Não pode entrar no processo. Prova é o que você produz no processo judicial, na frente do juiz. O que você faz no inquérito é ato de investigação. No Brasil, as pessoas são condenadas só com base no inquérito. E isso é um absurdo. É negativo de jurisdição. Mas vamos correr. Estrutura dialética, já falei, isso aqui é básico, é importante. Simples, nada simples. Para ter um juiz imparcial, eu preciso ter um juiz afastado, terzietá, originalidade cognitiva e estética de imparcialidade. Estética. Eu vou tomar como objeto de análise um caso. Não me interessa o nome, em que pese ter nome. O que me interessa é que vocês compreendam que qualquer juiz naquele lugar fazendo aquilo estaria igualmente contaminado. Eu sei que isso aqui pode ferir alguns breus, mas é fato. Caso típico. Observador internacional. Um detalhe, eu fui fazer um curso no Chile, até com o pessoal aqui do Paraná também foram, agora a gente vai para o Uruguai, assisti julgamentos no Chile e foi um contraste impressionante. Vou mostrar depois. Num julgamento aqui no Brasil, que não interessa de quem era, para mim me interessa só a questão processual penal, mas vem observador internacional olhar. Qual é a visão que esses caras têm? Qual é a percepção que eles têm? É aí que acende a luz vermelha. Está aqui um caso típico, um observador internacional que veio assistir um julgamento, no caso foi o julgamento do Lula, mas não interessa que era do Lula, dane-se o Lula, não é o problema do Lula, o problema é o processo penal. Cheguei no tribunal, era o TRF, esperando assistir a um julgamento justo, mas vi o promotor sentado com os juízes, tomando café, passando tempo e almoçando junto. Algo comum no Brasil. Inacreditável para um olhar europeu. Visualmente é uma corte tendenciosa, estética de imparcialidade zero. Tenho a dizer, e eu escrevi um artigo usando essa mesma expressão, né? O Brasil tem um processo, um sistema primitivo. O processo penal brasileiro é primitivo, do qual não há juízes independentes. Não há juízes independentes. É uma questão de estética. O problema é que nós estamos tão dessensibilizados que nós achamos normal o anormal funcionamento da justiça. Isso é uma coisa básica. Segundo, estava lá, isso aqui foi no Supremo, viu o promotor-chefe do caso sentado ao lado do relator, fez seu almoço ao lado do juiz e depois já teve conversas particulares. Isso é uma postura totalmente parcial, simplesmente não pode acontecer numa corte. Aqui no Brasil, isso aqui é fato. Vocês têm um juiz que investiga o caso, define grampos e ações de investigação, para depois também julgar uma pessoa tribunal. Isso é considerado inacreditável na Europa. Digo eu, desde 1982, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz jamais uma coisa dessa pode acontecer. E impossível, pois isso tira o direito mais importante que quem se está defendendo, que é ter um juiz imparcial no seu caso. É o caso de Geoffrey Robson, um advogado britânico, membro das Organizações das Nações Unidas, assistindo um julgamento no Brasil. Melhor, aqui tem até a foto Moro, mas a questão não é Moro. A questão é, isto é uma sistemática Brasil que é absurda.
Dois, isso aqui não é só uma capa de revista. Isso aqui custa milhões para se fazer. Não interessa o nome do Moro ou do Lula, não interessa. O que interessa é você ter um juiz e um réu. Isto impactou no mundo inteiro. O mundo civilizado olhou e disse, o que vocês estão fazendo no Brasil? Uma capa como essa não é só uma capa. Isto vira capa porque vende milhões e milhões de reais. Por que vende? Porque as pessoas se identificam. Por que elas se identificam? Porque é isso que elas pensam. Porque isso aqui, ó, este conflito, vem alinhado com a percepção social do fenômeno julgamento. Isso é péssimo, velho. Não é só uma capa. É uma situação posta. E eu volto a dizer, não interessa o nome das pessoas. Se fosse aqui um procurador da República ou um delegado e aqui um acusado, seria uma capa infeliz, mas nem tanto. Agora, quando se tem um juiz nesse locus, é um absurdo. É muito preocupante. Quando a gente foi fazer esse curso no Chile, uma das coisas que nos chamou muito a atenção, foram vários os contrastes, foi exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma sala de audiência. Se não fosse o fato do réu estar preso, estar com essa camisa número 3, se aqui tivesse um cara de terno, vocês não saberiam quem é a defesa e quem é a acusação. Agora vocês saberiam claramente quem é juiz. No Brasil, não tem estética, nem no ritual judiciário. MP sentado ao lado do juiz não é só uma questão de lugar, é para muito além do lugar, é o simbólico. Isto é um absurdo. Então, modelo americano, e todos os países são assim. Chegamos na sala de audiência e eu perguntei, claro, o réu não tinha chegado ainda, eu vi ele sentado e eu perguntei pro professor, vem cá, quem é acusador, quem é defesa aí? O cara riu e disse, tu não sabe? Eu digo, não. Mas no Brasil não é assim? Hombre, pelo que sim, pelo que não ia explicar para ele, né? Deixa assim. Aí o cara me disse, não, tá aqui, ó, acusador público, promotor, e aqui tá o assistente da acusação. Aqui tá um defensor público, que na verdade é um escritório licitado para trabalhar para a defensoria. Porque a defensoria pública lá tem um quadro reduzido de defensores concursados, mas ela faz licitação e credencia escritórios. A Defensoria Pública do Chile dá conta de quase 80% da demanda criminal, sendo que desses 80% da demanda criminal, 70% são resolvidos, ou melhor, são defendidos por escritórios privados contratados, licitados. É um sistema bem diferente do nosso, mas é interessante. Muito bem, aí chegou o réu, tá algemado, aí deu para ver claramente. Lá ficam os juízes. Primeira coisa, 3 julgadores. Juíza, juiz e aqui tem mais um juiz. 3 em primeiro grau. É por isso que quando os caras ficam falando lá no HC 126 de não, vamos prender em segundo grau, porque no modelo... Cara, não tem nenhuma comparação com sistemas totalmente distintos. Entre outros, modelos em que o primeiro grau já é colegiado. O nosso não é, porra. Simples. Mas aqui foi um negócio fantástico, porque isso aqui foi uma das várias audiências que a gente assistiu. E como é que começou essa audiência? Esse pessoal lá em cima não teve nunca nenhum contato com esse caso. Todas as questões resolvidas, envolvidas com prisão e etc. foram resolvidas pelo juiz de garantias, o juiz da fase pré-processual. Ele recebeu a acusação. E aí ele fez essa atuação. E aí o caso é distribuído e caiu num órgão colegiado. Eles tinham aqui um monitor, eles não tinham uma folha de papel na mão. Zero. No monitor, eles tinham só a acusação, o resumo da acusação e a decisão que recebeu a acusação, que é uma decisão bem enxuta. Só sabia isso. O que eles fazem? Começa a audiência com a palavra do Ministério Público, apresenta o teu caso. O MP apresentou o caso, a defesa disse por que não cabia acordo, por que não queria acordo e por que era inocente. Resolveram algumas questõezinhas preliminares rápidas ali, formais, e aí fomos direto para a instrução. E aí, testemunha entra, senta, MP pergunta, defesa pergunta, MP pergunta, defesa pergunta. Terminou, sai. Todo mundo assim. Nunca vimos em várias audiências nenhum juiz chileno fazer nenhuma pergunta. Zero. Inclusive, numa reunião que tivemos com ele no tribunal, lá, o juiz, o Jacinto foi um que perguntou, porra, mas nós estamos aqui uma semana, nós nunca vimos você perguntar em nada, você não tem gana de perguntar? E o cara dizia, eles não entendiam a pergunta. Não era só a questão do portunhol, né? Todo brasileiro acha que fala portunhol porque passa perto do Uruguai, né? Uma língua imaginária. Não, porque os caras não compreendiam a nossa preocupação, porque é óbvio que o juiz só pergunta se ele não entendeu o que você falou, ou se for alguma coisa muito específica, muito acessória, muito complementar. Do contrário, zero. E eles até disseram, teve um juiz que ao longo de toda uma instrução, contadas, fez 52 perguntas. Eu até estava conferindo isso aqui. E o tribunal anulou o processo inteiro. Porque ao longo de toda a instrução, somando todos os depoimentos, somaram 50 perguntas. O juiz brasileiro faz 50 perguntas para uma testemunha. Para a primeira que sentou ali. É inacreditável. Mas vamos adiante. Lá pelas tantas, o réu, o MP, aqui, vem e diz para os juízes, nós temos uma testemunha. Isso aqui era um roubo até, nesse caso era um roubo no supermercado. Bem típico do Brasil também. Prego de arma. E ele diz, olha, a testemunha tem medo de depor na frente do réu.
Automaticamente eu pensei, vão tirar o réu da sala, né? Brasil. Aí eu olhei pro cara, a gente tinha uns instrutores ali, e aí, vão tirar o cara da sala? Ele disse, hã? Óbvio que não. Me olhou como se fosse um alien. Tirar o réu? No Brasil tiram? Hombre, que sim, pero que não. Deixa assim, o que eles vão fazer? Ele está no Código chileno. Você, Ministério Público, tem a obrigação de resolver o problema de duas formas. Ou você disfarça a testemunha e eles botam peruca, óculos escuros, o cara vem fantasiado, vem montado de drag assim, montadinho, ou o que eles fizeram no nosso caso, que foi o promotor sair correndo e trazer um biombinho. No Brasil, outro tira o réu da sala, outro quer fazer por videoconferência com ele do lado, uma tecnologia do caralho que não funciona. Os caras montaram um biombo e foi assim, ó. O juiz disse pro réu, por favor, o senhor pode virar de costas? Ele virou de costas, a pessoa passou, sentou lá, o senhor pode voltar. Sentou, fizeram toda a instrução, todas as perguntas, terminou, ele virou de costas, a testemunha foi embora, deitaram o biombo e continuaram. Simples, fácil e sem tirar réu da sala de audiência. Óbvio, não se tira o réu da sala. Toda a prova produzida naquela audiência, tudo, ouviram mais de 15 pessoas. Terminou aquilo lá, o que eles fizeram? Debate oral, palavra MP. Promotor, os caras são muito preparados. 15 minutos ele foi cirúrgico na prova, porque toda a prova tinha sido produzida naquele dia na frente dos jogadores. Isso é oralidade, isso é imediação, isso é identidade física, isso é ruíço oral, que é o que só se faz na Europa. Não é a gente que tem só papel. Quanto mais papel tu tiver, menos processo útil tu tem, velho. A gente aqui precisa ter cultura de audiência. Os caras lá, o juiz vive para fazer audiência. O resto tem um administrador judiciário que cuida de tudo. Literalmente. Para que tenha audiência. Terminou, debate oral. Falou 15 minutos do MP, falou 15 minutos da defesa. Os caras saíram, foram uma salinha de deliberações ali, voltaram em 20 minutos. Chegamos a um veredito. Consideramos o réu culpado. A autoria está aprovada por isso, os demais fundamentos estarão na sentença que será publicada daqui a uma semana. Agora vamos para o debate sobre a pena. Ministério Público, o MP, eu quero tal pena, com agravante assim, assim, assado. Defesa não por isso, ok. Se reunindo na hora ali, não, nós vamos manter a pena, nesse caso que foi 5 anos e pouco, me lembro. O regime é esse, caso decidido, sentença será lida daqui a uma semana. Bateu o martelo e acabou, velho. Claro que eles têm um espaço de negociação imenso. Antes de você chegar aqui, mais de 80% dos casos no Chile são resolvidos na primeira audiência. Negociação. E um detalhe, eu vi várias audiências que eram assim, ó, até na audiência de custódia. Até na audiência de custódia. Eu vi uma que era uma promotora fantástica, uma mulher brava pra cacete. E aí que ela dizia, ela chegava dizendo, eu analisei seu caso e tudo é oral. Tá aqui a carpeta da investigação. A minha proposta é o seguinte, 30 dias. 30 dias de prisão. Não, 30 dias eu não aceito. Se não aceitar 30 dias, eu vou pro tribunal, vou pedir 5 anos no julgamento. Não, 5 anos é demais, então 30? Não, quem sabe 25 em casa. Não, 25 em casa não. Então a gente faz 20, preso. Negocia, a juíza, tá bom. Resolveram? Resolvemos. Quanto? 20 dias, bateu o martelo. Me chamou a atenção o resgate das penas pequenas, cumpridas em estabelecimentos distintos, que a gente perdeu na história do Brasil. A gente no Brasil só pensa em pena depois de 4, 5 anos, num sistema carcerário medieval, que eu vou mostrar. Porra, naquele momento me deu um estalo e disse, cara, tu pega situações como eu vi, violência doméstica, não estou falando de feminicídio, estou falando de violência doméstica que infelizmente ocorre, desaforou, lesão leve, sabe, ofensas, ameaças, crimes de menor gravidade, no sentido de sangue, 20 dias de prisão efetiva, numa casinha. O cara não fica num presídio medieval, não, fica preso, 30 dias. Agora, se tu voltar, velho, aí nós vamos trabalhar com 5, 6 anos. Sabe? Então também tem que ter responsabilidade. Então isso aí é algo que me chamou a atenção para dizer, olha, penas pequenas, em estabelecimentos humanizados, onde tu vai ficar lá 30 dias, tu vai ter um pouquinho de umas aulinhas lá para aprender a respeitar as pessoas, respeitar as mulheres, ter um básico, sabe, de conscientização, um pouquinho de psicanálise junto contigo lá, fazer uma análisezinha, meu filho, para ver qual é o teu problema aí, para te acalmar, entendeu? Pedagógico, muito mais interessante do que você pegar como a gente faz aqui que não serve. Por isso que taxa de demora entre o ingresso de recurso numa corte e a leitura de uma apelação, 11,2 dias. Julgamento de uma apelação num tribunal. Recurso de nulidade entre o ingresso e a resolução, 51,57 dias. Nós não sabemos contar menos do que anos. É outro sistema.
Aí é claro que a brasileirada começou a ficar revoltada, né? Nas salas. E a gente teve aula com um argentino no início do curso. E o argentino começou dizendo, olha, o processo penal brasileiro é o mais atrasado da América Latina. Claro que todo mundo se olhou e disse, quem convidou essa porra, esse argentino? Tinha que ser um argentino. Daqui a pouco vai dizer que o Maradona joga pra caralho. Óbvio, tinha que ser um argentino, fanfarrão. Velho, isso 9 da manhã. Ao meio-dia, pô, o argentino é um cara legal, velho. Às 6 da tarde, o argentino é o nosso rei e tinha brasileiros se jogando pela janela, se suicidando com a caneta Bic, consciente de que o nosso processo é primitivo e atrasado. Entre outras coisas, até por questões de reforma. A reforma chilena levou 5 anos, mudou tudo, inclusive a arquitetura. Isso aqui é uma cidade judiciária em Santiago. Essa foto é aquelas lentes, na verdade é mais esparramado, né? Isso aqui tudo é um tribunal. Aqui você tem primeiro grau, aqui você tem Defensoria Pública, você tem Ministério Público, você tem toda a sala de audiência, tudo no mesmo lugar. E aí vinha a pergunta, quando a gente falou, eles dizendo, tudo aqui serve para ter audiência. Para nós, a audiência é a coisa mais importante do mundo. Porque sistema acusatório é audiência e oralidade. Ponto. Simples assim. Ah, mas vocês não têm criminalidade organizada. Temos. Ah, mas o Chile é muito menor que o Brasil. O Chile é menor que o Brasil, mas o nosso PIB é menor que o Brasil, a nossa riqueza é menor que o Brasil, nós temos menos dinheiro que vocês, portanto vocês têm que dar conta do que tem. Ah, mas a gente tem um problema de presos. Tá, qual é o problema? Parece mentira, mas o número de audiências no Brasil com réu preso que não saem, porque o preso não é trazido e é direito dele, é espanta, assim, ó, é um choque, é um espanto. Esse tempo eu vi um estudo, era em torno, no meu estado lá, num problema que teve agora com o SUSEP, chegou a 70% de audiências canceladas. Os caras caíram duro no Chile e disseram, não, como é que vocês fazem isso? Sim, porque tem que deslocar o preso, escolta armada, cruzar a cidade inteira, imagina, tem os caras lá de São José dos Pinhais, não sei pra onde, cruzar uma cidade inteira, é até um perigo, é um custo altíssimo. Vocês são burros, velho. No Chile é simples, a gente estava nesse prédio aqui. Agora eu não me lembro se era neste ou se era aqui, mas eu acho que era nesse aqui. O cara, vocês estão vendo pela janela esse prédio? Sim. Aqui no meio de tudo isso aqui, tem uma casa prisional. Aqui dentro? É. Os presos vêm pra cá, conforme a pauta de audiência, com semanas de antecedência. Uma semana de antecedência o cara já está aqui. Ninguém sabe quando é que ele chegou. Ele já está aqui. E tem um túnel subterrâneo que passa aqui por baixo, aonde ele não passa nem pela rua. É um túnel, velho. Tem audiência, o cara passa pelo túnel e é ejetado na sala. E pum, sai ali. Terminou a audiência, o negócio suga o cara. Um aspiradorzão e uá! E tá aqui. E se o cara é perigoso, ninguém sabe o dia que ele vai voltar pro presídio dele, lá em Antofagasta, ou sei lá onde. Simples, cara. É só uma questão de organização. Pauta, deslocamentos, estrutura, é básico. Nós estamos falando do Chile, um país sul-americano como nós, com problemas como nós. Eu não estou falando de Itália, não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de uma realidade como a nossa. Tanto é que existe um código de processo penal modelo para a Iberoamérica. Todos os países da Iberoamérica fizeram reformas. O Brasil é o mais atrasado de todos, disparado o pior de todos. A Argentina está dando seu jeito, o Uruguai aprovou um código agora, Paraguai tem um código muito melhor que o nosso, a Guatemala foi o primeiro modelo acusatório implantado na América Latina e nós estamos aqui, velho. Isso mostra uma crise da jurisdição penal no Brasil. E um detalhe, é uma crise que vai para além disso, né? Só para encerrar essa história do Chile, foi um baita contraste, e aí no final eu cheguei uma noite no hotel, sempre conto porque foi o final da carreira mesmo, né? Eu estava sentado no hotel e tinha os professores chilenos, garçom, um monte de gente vendo um filme e eu fui olhar de perto para jantar no restaurante do hotel e estava passando Tropa de Elite. E aí eu achei o negócio do caralho, Wagner Moura falando espanhol, dublado, um horror, né? E eu comecei a sentar rindo e comendo, né, cara? E os caras assim, ó. Aí começaram, mas parece só um pouquinho. Aí veio a cena do saco, bota na conta do Papa, pega o pau de vassoura, e os caras vêm, mas no Brasil é assim? Aí eu disse, homem, pelo que sim, pelo que não. Cara, não me vem com esse papo, velho. Pra ter um filme falando isso com tanta naturalidade é porque tem muita violência policial. Eu digo, até tem, não é tanta. E aí logo em seguida vem uma cena de corrupção forte. E o cara olhou pra mim e disse, não, parece só um pouquinho. Vocês têm tortura e corrupção, porque geralmente é uma coisa ou outra. E eu disse, não, pai, eu vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro, no caminho pedi pro garçom enrolar minha janta. Quando eu tô saindo do banheiro, chegaram mais chilenos. E estavam em choque vendo o filme. E aí um deles perguntou, de onde está o brasileiro? E eu disse, ele brasileiro? Ele brasileiro você foi, eu sou de Paraguai. Na hora, né, velho? Mas é imediato, aquilo foi automático, eu peguei meu pratinho e fui comer no quarto. Mas o que eu percebi naquele momento? Que aquilo era muito mais do que um filme, como realmente aquilo ali é muito mais do que aquele discurso que nós reduzimos. Mas o quanto nós transformamos em normal o anormal funcionamento das coisas. O quanto nós toleramos esta barbárie e não fazemos nada. O quanto a gente vê um filme como aquele, que tem uma mensagem muito mais complexa.
O Tropa de Elite, eu conheço bem o Luiz Eduardo Soares, enfim, tem uma mensagem muito mais complexa. A massa não viu, a massa achou lindo, bota na conta do Papa, sabe aquela coisa lá, ordem dada é ordem cumprida. Pegaram só a superficialidade. Até eles que fizeram o filme ficaram chocados, porque, pô, as pessoas não compreenderam que a mensagem era outra. A mensagem era, se liguem, isso aqui é um absurdo. Nós temos que parar. O nível a endemia de corrupção e de violência é gravíssima. E a gente não percebe, velho. A gente normalizou. Isso é a segunda crise, que é a crise da jurisdição, que para mim é a mais grave. O juiz brasileiro não está cumprindo o seu papel. Ele está pressionado por tudo isso, querendo dar um retorno social para a impunidade que campeia, para a violência que campeia, e ele acha que ele tem que ser o grande salvador da pátria. Ele acha que tem que ser o xerife de quarteirão. Não é esse o papel dele. Estão prestando um imenso desserviço, em que pese muitos estarem cheios de boas intenções. O pior é que muitas vezes é gente séria, honesta e cheia de boas intenções, mas que não está fazendo o papel de juiz. É um consórcio de justiceiros, é um vale tudo contra um crime que é um simbólico que está aí. Então, porra, tem que dar um basta nisso, a gente tem que se racionalizar. E é claro que isso tudo afeta a terceira e última crise, que é a crise do regime de liberdade processual. Nós não lidamos bem com a liberdade sozinha. Nós adoramos o controle, nós vendemos a nossa alma e a nossa liberdade individual diária em nome de uma pseudo-segurança, que já começa no contrato social e evolui, mas estou trabalhando hoje. Nós acreditamos que a lei penal vai resolver tudo, nós abrimos mão de tudo, tudo é proibido. E a gente acha que esse tudo proibido vai dar conta da nossa insegurança, do nosso medo. Nós temos um anseio mítico por segurança, abrindo mão de liberdade. E é claro que isso aí vai se refletir no processo. Nós não gostamos da liberdade no processo. Nós não conseguimos entender que uma pessoa possa responder um processo em liberdade. Em 2011, se fez uma reforma forte nas cautelares, que era para ter mudado radicalmente. O problema é o seguinte, óbvio, fetiche normativista não funciona. Fetiche da lei. Não adianta só mudar a lei. Você tem que mudar a cultura. Você tem que mudar cabeças. Essa mudança é gradativa e a gente não está conseguindo fazer. O juiz brasileiro segue prendendo muito. Problema. No Chile, os caras têm um laboratório, um instituto, uma organização, para acompanhar a aplicação das reformas e o impacto que isso está gerando para corrigir distorções. Nós, no Brasil, fazemos uma lei penal e nós não discutimos o impacto carcerário que isso vai ter e não acompanhamos a aplicação da lei para saber se ela vai funcionar ou não. Quer dizer, nós não temos uma análise séria de impacto de aplicação de lei penal e lei processual penal. Então, é claro, se fez a reforma das cautelares, se estudou, se viu que nós tínhamos um problema sério de pessoas presas por crime sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a 4 anos, que no final não iam ser presos e que estavam presos. Aí veio as cautelares diversas. O 319 deu um rol de 8, 9 medidas com 320 para o juiz. Mas o juiz brasileiro segue trabalhando só com binômio prisão, liberdade e confiança, algumas restriçõezinhas e acabou. Nós não conseguimos interiorizar, porque nós não mexemos na cabeça. A questão a saber será que mudou a lei? Claro que não. É uma época muito triste essa nossa, porque nós quebramos átomos, mas não quebramos preconceitos. Nós temos preconceitos de todas as naturezas, que têm que ser quebrados, inclusive em relação à liberdade. E é claro que temos uma degeneração cautelar, da prisão cautelar, uma degeneração continental. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas nós adoramos a prisão porque ela é uma ilusão de justiça imediata, ilusão de justiça instantânea. Nós adoramos a delação premiada e o acordo porque são atalhos para a obtenção da verdade. Nós adoramos os atalhos. O problema é que eles cobram um preço caríssimo. Por exemplo, tem muita gente, até no Congresso Nacional, que não consegue entender como é que uma pessoa presa em flagrante pode responder um processo em liberdade. O que é pior, por que alguém preso em flagrante precisa ter processo? Já que tem flagrante, não precisa ter processo. Porra, pode parecer uma coisa óbvia isso, né? Mas não é, velho. No Congresso, às vezes a gente tem que brigar para dizer, não, mesmo preso em flagrante tem que ter o processo. Porque o flagrante é dotado de um alto grau de alucinação. O flagrante é um instante, é uma fotografia que não demonstra toda a anterioridade, nem o posterior, nem mesmo durante o crime. Eu preciso ter o processo como instrumento de correção do caráter alucinatório da evidência. Porque flagrante é evidente. Cara, isso aqui é uma baita teoria por trás. Para começar, muito bom, não sei se já leram, Rui Cunha Martins. Volta e meia tá aqui, ele adora o Paraná, adora Curitiba. Rui Cunha Martins está sempre aqui em Curitiba. Rui Cunha Martins tem 2 livros. É um excelente autor português.
2 livros. Um deles é O Ponto Cego do Direito, que é sobre isso, evidência. O Ponto Cego do Direito, muito bom, excelente. E o outro é A Hora dos Cadáveres Adiados. Esse aí também é fantástico, que vai mostrar como o processo penal é um cadáver que perambula hoje por aí. Vai mostrar muito mais coisa do que isso, mas enfim. Então a questão do flagrante é um drama que a gente tem para manter processo, para compreender que flagrante não é cautelar. Flagrante é pré-cautelar. Porra, eu escrevi sobre isso desde 1999 apanhando. Só na reforma de 2011 é que finalmente entenderam que flagrante não prende por si só. Preparatório, ou decreto preventivo ou não. Mas apanhei muito até que entendessem uma coisa básica. Os italianos já falam nisso há 30 anos. E aí nós resolvemos, com muito atraso, ter audiência de custódia. Todo mundo já tem, menos nós. O problema é que a nossa audiência de custódia chegou tarde, não chegou em todos os lugares, é só nas capitais e principais cidades, o que é um absurdo. É um absurdo, porque você cria pessoas de segundo nível que não têm direito à audiência de custódia. Terceiro, a audiência de custódia não está na lei. Eu preciso lei. Não é uma resolução 213 do CNJ que vai disciplinar. Isso aqui é direito constitucional, velho. É reserva de lei. É crise da teoria das fontes, vai ensinar o Lênin, entendeu? Eu preciso ter lei. Eu sou um defensor da audiência de custódia, mas infelizmente a audiência de custódia no Brasil hoje é inconstitucional. Por quê? Porque não vai ser uma resolução. Eu preciso de lei. Mas a prática está sendo totalmente distorcida. Os juízes só querem saber se o cara foi torturado ou não. Por exemplo, aquele papinho ridículo, né? A dicotomia, essas dicotomias, teoria prática, a dicotomia, por exemplo, questões de fato e questões de direito em recurso especial extraordinário. Isso é patético, isso é um engodo. Porque você não tem questões de fato que não tenham relevância jurídica e não estariam no processo. Toda questão de fato traz dentro dela uma questão jurídica que é legítima. E todo direito serve para ter uma situação de fática. Então isso é uma separação tênue, inexistente até. Esqueci o nome do autor português. Castanheira Neves. Castanheira Neves tem um trabalho muito legal sobre isso, para mostrar o quanto não existe diferença entre questões de fato e questões de direito. Que o Supremo e o STJ deveriam levar a sério na hora de trabalhar com recurso especial extraordinário, que é patético o que fazem. Mas enfim, uma questão também que aqui se mostrou não tem como você dizer, não, eu não vou discutir autoria e materialidade do fato. Se a minha tese o flagrante não existiu porque o crime não existiu, não tem como você não discutir o fato. O crime existiu, mas estava em legítima defesa. Eu preciso entrar no mérito. Ou seja, não é só questões formais, o mérito está sempre junto. Se a minha tese é simples, não fui eu. Não fui eu, velho. Não posso discutir o mérito. Sim, mas a minha tese é essa, tu não vai discutir nada? Não. Então tu esvaziou minha audiência de custódia. Você não tem como fazer uma audiência de custódia. Eu não estou falando que você vai fazer julgamento na audiência de custódia. Mas é claro que tem que ter mais sensibilidade. E principalmente, saber usar. Olhem só que coisa interessante isso aqui. A audiência de custódia em números. Isso aqui são dados de 2017 e início de 2018. Não tem de 2018. Não está consolidado em 2018. Mas dá para ter uma ideia porque não mudou muito. Audiência de custódia em Santa Catarina. Número de audiências de custódia realizadas. Número de audiências de custódia em que houve prisão preventiva e número de audiências de custódia em que houve concessão de liberdade. Equilibrado, 50-50. O que também não está certo, porque se a prisão cautelar é exceção, isso aqui deveria ser 30% de prisão e 70% de liberdade. Mas olhem esse gráfico. Agora vamos para o Paraná. Paraná tem mais prisão preventiva, 57% de prisão preventiva mantida em audiência de custódia e 42% de liberdade. Sistema duro. Estão prendendo bastante. Mas tudo bem, vamos seguir o baile. São Paulo, 46 de prisão, não, de liberdade, 53 de prisão. Vejam como os números oscilam um pouquinho, na casa dos 50, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tudo bem, não é o ideal, mas são números relativamente equilibrados. É compreensível. Rio de Janeiro, 57% de prisão, 42%. Começa a diminuir demais. Era para ser invertido isso aqui. Essa equação é invertida. O funil tem que ser outro. O funil tinha que ser pequeno para entrar na prisão e grande para sair. Senão vai explodir. Nós estamos com 700 mil. No Brasil se prende muito e mal. Distrito Federal, Brasília. Também 51% de liberdade, 48% de prisão. Mudou um pouquinho a equação. Agora vamos para aqueles que se acham os caras da vanguarda. Eu acho isso fantástico. Sempre que eu vou palestrar no Nordeste, eu adoro o Nordeste, sempre dizem, o TJ do Rio Grande do Sul é muito progressista. Eu disse, quem? Onde? Não, porque as decisões do Hamilton se aposentou. O Aramis se aposentou. O professor se aposentou. E o que sobrou?
Nós temos 8 câmaras criminais. Uma hoje, bastante boa até. As outras 7 mortuárias. Os caras vivem naquela lenda, sabe? Do Rio Grande do Sul. Sem falar no estelionato cultural, né? Eu acho do caralho esse estelionato cultural. Esse fim de semana até passei por isso, né? Eu chego na Bahia, meus amigos me dizem, porra, tive lá no sul do caralho. Eu digo, onde é que tu foi, velho? Eu fui pra Gramado e Canela. Todo lugar que eu vou, fui pra Gramado e Canela. Claro, o gaúcho faz o seguinte, o baiano chega, o cara pega no aeroporto, bota no carro com isso filme pretão e pá, pra serra. Chega lá, Gramado e Canela, aquele clima europeu. O gaúcho se veste melhor, fica até educado. O porto-alegrense é grosseiro, não lá ficam educados. Eu me choco, meus vizinhos que não me cumprimentam ali todo dia, em Gramado, oi, tudo bem? Mas que porra do caralho, cínico. Se acham europeus, é o clima, eu acho, aquilo afeta a racionalidade, sabe? Aí come um fundi, comer fundi é um suicídio, tu sai lavando as calcinhas cuecas uma semana pra tirar aquele cheiro, né, cara? Entra até por dentro, né, cara? Mas tudo bom, é bom comer uma vez lá que outra. Todo mundo educado, tudo é limpo, tudo é maravilhoso. Mas aquilo é uma ilha da fantasia, aquilo não é real. A realidade é outra. Aí eu pergunto meus amigos lá do Nordeste, vem cá, tu não foi na Ilha das Flores, onde as crianças comem junto com os porcos? Tu não foi na Vila Dica, onde os caras desovam um cadáver a céu aberto? Não, tem isso lá, muito. Você sabe onde é que está o maior presídio, a maior cadeia da América Latina, o mais medieval? Está cravado no centro de Porto Alegre, presídio central, com 5 mil. E aí quando a gente espera o quê? Esse estado de vanguarda faz o quê? 75% de prisão preventiva, 15% de liberdade provisória. Do caralho. Bom pra quem, cara pálida? Quando esses números saíram, foi um choque. O Rio Grande do Sul, hoje, não divulga os dados do sistema carcerário. Saiu hoje, e há 3 meses atrás tinha saído outro censo. Todos os estados da federação, menos o Rio Grande do Sul, acho que foi Mato Grosso, e parte de São Paulo não informaram. Eu não sei se os caras não informam no Rio Grande do Sul hoje qual é o sistema carcerário, como é que está a situação, porque é descontrole e não tem, ou porque sabem e não querem mostrar, porque é uma vergonha. Qualquer dos dois é um absurdo. Mas isso aqui é sintomático. Aí eu fui atrás. Meus amigos juízes, vem cá, que caralho é isso? Não, esses dados não correspondem à realidade. Como que não? Porque é simples. Nós somos o único estado da federação que faz diferente. Eu digo, é mesmo? Então explica. Como é que é? Não, para nós aqui é o seguinte, você foi preso em flagrante, nós não fazemos audiência de custódia porque pode levar 24 horas. Nós pegamos o teu flagrante como se fazia antes. Manda só o papel para o juiz plantonista. E ali ele já solta alguns ou mantém a prisão e já decreta a preventiva. E aí você faz a audiência de custódia no outro dia. Eu digo, tá, e qual é o grande sacada disso aí? Não, é que aí se tiver que soltar, a gente solta um pouco mais olhando o auto de prisão em flagrante. Mas sem audiência de custódia, sem. Então o cara já entra na audiência de custódia no outro dia com a preventiva decretada. É. E se ele tivesse que ser solto, já tinha sido solto antes. Sem audiência de custódia. É. Então vocês mudaram tudo para continuar como sempre teve. Não, não é bem assim, claro que é. Você segue fazendo análise de flagrante preventiva só com base no papel, sem audiência de custódia. E aí tu só faz audiência de custódia depois para aqueles que tu já decretou a preventiva e que tu não vai soltar mais, só para dizer que tu fez. Vergonha, velho. E aí quando eu briguei por isso, disseram o quê? Nós temos autonomia. Não existe uma lei que determine, é só uma resolução do CNJ que indica, orienta. Por isso que a gente tem que ter lei, para evitar uma discrepância como essa. Cara, isso aqui é realmente um absurdo. Principalmente se vocês considerarem que isso aqui é o presídio central hoje. Isso aqui é interessante. Eu vou voltar nessa cena, mas antes eu vou mostrar o interior, só para verem. Isso é o presídio hoje em Porto Alegre. Isso aqui é o presídio central. Aqui tem 5 mil presos, isso aqui foi construído para 1.800. São 5 mil. A imensa maioria é cautelar, mas tem muito condenado definitivo. Isso aqui é uma galeria. As celas não têm porta, não tem janela. Não tem mais controle nenhum. O Estado não entra aqui. Eu fui conselheiro penitenciário e posso falar porque eu conheço. Para entrar aqui, primeiro tem que se negociar com os presos para eles descerem para o pátio. Aí eles ficam no pátio para deixar a gente entrar. Aí a gente entra com máscara cirúrgica, aquelas, luva e colete à prova de balas. Aí eu disse, mas para que eu vou botar colete? Porque tem muita arma aqui. Como tem muita arma? Só quem tem arma são vocês da polícia. Claro que não, doutor, isso é ingênuo. Não, eu não estou entendendo. Presídio, preso não pode ter arma, né? É, mas tem. Tem que usar o colete à prova de balas. E essa luva e essa máscara, o senhor vai ver quando entrar. Claro, que aí nós entramos lá, isso aqui vazio, é assim, ó. O problema todo, toda a fiação fica exposta, toda a fiação é exposta, e principalmente o seguinte, aqui até que está seco. Mas, quando você tem 5 mil pessoas cagando e mijando num lugar que foi feito para 1.800, nada dá conta. O sistema hidráulico não dá conta. O esgoto não dá conta. Então o que os presos fazem? Quando entope todo o encanamento da cela e começa a voltar a merda,
eles descem na galeria de baixo, fazem uma luta com a facção de baixo, dominam e quebram as paredes para quebrar o cano. E aí o esgoto é lançado in natura, direto, no pátio ou nas galerias, que aí desocupa de cima. Então esse é um sistema que eles têm hoje, uma coisa medieval. Isso aqui é a realidade. Aqui, na prática, são os que estão melhor acomodados até. Porque lá no fundo ficam os que não têm o que lugar, ficam em pé. Aí se alternam. Também tem alguns são presos morcegos que se amarram no teto, mas já tem que ter um nível mais elevado na hierarquia prisional. Mas o interessante foi essa cena aqui. O que é isso aqui? Aqui tem eu não sei se é 150 ou 160, mas é 150 mais ou menos presos aqui. Mas por quê? Porque esses presos foram expulsos das galerias pelos outros presos. Os outros presos expulsaram eles para o pátio. E aí gerou um colapso. Aí todo mundo foi para cima do Estado e perguntou, mas só um pouquinho, como é que os presos expulsam os presos e os presos decidem quem fica e quem não fica? Quem é que manda nessa porra? Não é o Estado? Não, são os presos. Aí o Estado disse, não, nós vamos resolver esse problema. Aí eu pensei, bom, vamos resolver como? Vão mandar os caras de volta para a galeria, vão assumir o controle disso aqui, vão construir as portas. Não, eles instalaram banheiros químicos nos cantos para poder cagar os caras no pátio, porque ficaram aqui 2 semanas. Até que o Estado conseguiu negociar com os presos para deixar alguns voltar e outros serem transferidos. O Estado não controla, o Estado não manda mais. O sistema carcerário medieval e descontrolado só serve para 2 coisas. Para você aumentar a violência, que retroalimenta o ciclo da violência aqui fora, que é o que eu ouvia muitos presos, doutor, está me tratando como bicho, eu vou sair daqui mordendo. É óbvio. Nós estamos barbarizando, bestializando e vão pagar o preço aqui fora tomando 38 na orelha. Ou todo esse descontrole só serve para quem? Para o crime organizado, que é só quem ganha com isso. O preso, ele é duplamente explorado. Ele é explorado pela violência do sistema carcerário e é explorado pelas facções que exploram. Esses caras comandam um crime aqui de dentro e principalmente comandam um crime aqui dentro. E mais, tem muitos presos que quando caem no sistema carcerário, a primeira coisa que fazem é pedir para a família, não vem me visitar. Em nenhuma hipótese. Só manda comida e manda dinheiro. Por quê? Aí eu demorei para me dar conta. Tem várias facções aqui, tem os Brasa, os Manos, os Balos, os Antibala, tem os amigos, hoje chamados de abertos. O que são os abertos ou os amigos? Vou ficar aqui senão não filma bem, né? É o seguinte, é uma galeria que recebe todo mundo. Porque quando tu cai num sistema como esse, a primeira pergunta é de que facção tu é? Hã? Eu não sou de facção. Tu tá ferrado. O sistema não é feito para amador. O sistema é feito para profissional. O amador tá ferrado. Isso aqui é uma máquina de moer carne de gente como nós. E aí o que vai acontecer? Tu não tem para onde ir, porque não vão te receber. Porque não tem como te botar num sistema como esse. Esses caras mandam quem é que pode deitar ou não. Quem é que vai ficar ajoelhadinho aqui ou não. Tu não tem lugar aqui. Aí tem uma galeria que são os abertos, os amigos. Eles recebem todo mundo. Aí tu vai pra lá. Aí é aquela história, tua comida tem que ser dividida com todo mundo. É óbvio que não tem comida, não tem higiene, não tem nada, né, velho? Tudo é negociado. Só que aí é o básico. E isso é fato. Fim de semana, a tua mulher vem te visitar. Chega lá o chefe da galeria e diz, e aí, fulano, tudo bem? Tudo. Essa é a patroa? Brasileiro, todo respeito. Ô, fulano, libera a dona Maria? Como assim libera? Terminou o horário de visita? Não tá, dá até mais 1 hora. Não dá pra tu liberar ele pro João Grandão lá? Como? É, o Ricardão tá lá esperando. Esperando o quê? Cara, faz 6 meses que ele não tem visita. Libera a tua esposa, depois ela volta. Aí o cara me contando isso diz, mas eu não tô entendendo. Aí o cara olhou pra ele e disse, tu quer que eu desenhe? Não, né? Vamos abreviar. Empresta a tua esposa, porque ela vai lá deitar com ele. Depois ela volta. Aí o cara disse, como é que é? Porra, tu quer que eu desenhe pra ti? A tua mulher vai lá dar pro cara, porque o cara tá nervoso, não tem ninguém pra dar pra ele. É simples. Agora, se ela não quiser, ou tu não quiser, não tem problema. Ou nós somos amigos, ou nós não somos amigos. O que vocês acham que acontece numa situação como essa? Sim, velho. Mulheres são estupradas dentro do sistema carcerário dessa maneira. Porque isso pra mim é estupro, óbvio. Não tem outra resposta. Isso acontece. E o que nós fazemos? Nada. Morreu, que bom que não fui eu. E ainda tem gente que acha, quanto pior aqui, melhor para nós. Não, quanto pior aqui, pior para nós. Porque nós vamos pagar o preço dessa fatura, que é uma fatura muito alta. Essa é a realidade. E aí, é claro que, a certa altura, esse sistema colapsou. A audiência de custódia, sim, não tem mais onde botar gente. E aí, o Rio Grande do Sul superou. As pessoas chegaram a ficar 7 dias nessa viatura. Chegou a ter 6, 7 viaturas enfileiradas na Ipiranga lá, os presos dentro de viatura. Dias e dias e dias, porque não tem mais onde botar gente. Não tem mais onde colocar algemado ali. Dia e noite, só que é de noite.
24 horas por dia, 7, 8 pessoas dentro de um camburão desse aqui, velho. Aí quando não chegou, a gente achou, isso aqui é o ápice da barbárie. Porque isso pra mim é o ápice da barbárie. É fundo do poço. Aconteceu o inesperado. Não tinha mais lugar na viatura e começaram a algemar as pessoas no cesto de lixo. E aqui ficou o dia inteiro algemado no cesto de lixo. Claro, quando eu postei isso aqui na internet, veio um monte de gente dizendo, pois é, que absurdo, coitado do cesto de lixo, né? Ele não merecia um tratamento indigno como esse. É assim que as pessoas pensam. Isto aqui é a barbárie total, é o descontrole total. Volto a dizer, pior para nós, melhor só para o crime organizado. Nessa perspectiva é que vem o Supremo com o HC 126.292 com a execução antecipada da pena. Que agora está provado que está contribuindo com 25% de acréscimo desse sistema carcerário que já não cabe mais ninguém. Já não tem mais o que fazer aqui. Explodiu, colapsou. Primeira coisa, eu vou fazer uma leitura rápida aqui só para recordar, né? Nunca é demais. Isso aqui é uma opção da Constituição, velho. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Essa cláusula trânsito em julgado, e o ninguém será considerado culpado, é presunção de inocência, porque a presunção de inocência é um dever de tratamento e uma regra de julgamento. Isso aqui é presunção de inocência e o marco da Constituição é trânsito em julgado. A Convenção Americana traz expressamente a presunção de inocência. Primeira coisa, isso aqui é uma construção do Brasil, como é que falavam? Uma jabuticaba. Vocês vão encontrar a mesma coisa na Constituição Portuguesa, na Constituição Italiana. É uma opção constitucional. E um detalhe, trânsito em julgado é um conceito jurídico-processual que tem uma historicidade. Não é o Supremo que vai dizer o que é trânsito em julgado. Porque quando essa porra desse país foi descoberto em 1500, quando o Brasil foi descoberto, o mundo do processo já sabia o que era trânsito em julgado. Isso é um conceito que antecede e transcende o Supremo. Então é simples. O Lênin tem razão na cruzada que ele faz contra o decisionismo. Ele está certo. Tem um livrinho, vários livros deles bons, mas tem um livrinho que eu gosto muito, que é O que é isso? Decido conforme a minha consciência. Tem outros trabalhos. Mas eu não quero juízes que digam qualquer coisa sobre qualquer coisa. O que o Supremo fez foi dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. O Supremo não pode dizer que enquanto está na pendência de um recurso, houve trânsito em julgado. E não me interessa efeito suspensivo ou efeito evolutivo. Isso é um problema da TGP, é um problema do processo civil. No processo penal, é eficácia ou ineficácia da presunção de inocência. Não há trânsito em julgado na pendência de recurso. Qualquer criança sabe disso, velho. É aquela velha história que eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Se eu perguntar para vocês que porra é essa, vai dizer, é uma garrafa d'água. No meio, uma garrafa d'água. Lá no fundo vai dizer, uma garrafa com líquido transparente, pode ser vodka, sim. Ninguém vai dizer que isso aqui é um carro, que eu vou sentar em cima, fazer vrum vrum e ir para casa. Ninguém vai dizer que isso aqui é um carro. Entendem? Por quê? Porque existe um consenso sobre a atribuição de sentidos possíveis a isso. Porque existe uma pré-compreensão do que seja isso. Se eu perguntar, isso aqui pode ser uma arma? Até pode. Uma garrafa dessa jogar na cabeça de alguém vai machucar. Mas ninguém vai dizer que é um carro. O que o Supremo fez foi chamar isso aqui de carro. E ele tem feito isso sistematicamente. Como o STJ também tem feito várias vezes. Ainda agora, peguei um acordo esses dias, tem o artigo 478 do CPP, que diz assim, no júri. Durante os debates no tribunal do júri, no plenário do júri, as partes não poderão, sob pena de nulidade. Então não pode. Se não pode é nulo. Mas o legislador foi além. Não pode sob pena de nulidade. Então é escancarado. Fazer menção à decisão de pronúncia, ao uso de algemas, ao interrogatório, ao silêncio. Caso real, o promotor vai ao plenário do júri e lê a pronúncia. Defesa protesta, consigna em ata. O réu é condenado. Apela, isso vai parar no STJ. O STJ pega o caso e diz, realmente o promotor leu a pronúncia no júri. Realmente ele não poderia ler a pronúncia no júri. Para mim acabou, né? Mas nós não vislumbramos prejuízo algum. Morreu, que bom que não fui eu. Foi condenado. Eu não vejo isso como um argumento de autoridade. Argumento de autoridade significa dizer, basta ser lido por uma autoridade. Ponto. Não me interessa que você queira, porque aí o que eles fazem? Tentar entrar na cabeça do promotor para saber se ele queria usar argumento de autoridade, ou na cabeça do jurado para saber se aquilo influenciou. Num júri como o nosso, um júri como o nosso, que é um golpe de cena, que o jurado não fundamenta a decisão, que a prova não é produzida na frente dele, porque o nosso júri é uma fraude. Velho, é dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então o Supremo fez exatamente isso. E mais, né? Ainda vieram dizendo que não, como foi o caso do ministro Barroso, como foi o caso do ministro Fux, e outros tantos que não sabem processo penal, para dizer o que disseram. Não vai aumentar o número de presos, está aí, ó, provado. Categorias do processo civil. Quando falaram de direito comparado, então, foi uma coisa deprimente, sofrível, absurda. E mais, o baixo número, aquela pesquisa que saiu na mídia, é uma pesquisa metodologicamente equivocada.
Se você colocar recurso especial extraordinário e botar como argumento de procura absolvição, o teu índice vai dar 0 ponto alguma coisa. Mas essa não é a realidade. Se você considerar recurso especial extraordinário, mais agravo recurso especial, agravo extraordinário, mais agravo regimental, porque as coisas se mudam assim. E você colocar redução de pena, mudança de regime, anulação do processo, nulidade processual, substituição de pena, extinção da punibilidade reconhecida, salta para um número muito maior e muito mais relevante, porque é efetivamente muito maior o índice de reversibilidade no STJ e no STF. Basta você mudar a pena, reduz a pena para menos de 8 anos, você já tem lá um regime semiaberto, já mudou radicalmente a vida do cara. Substitui prestação de serviço à comunidade, muda radicalmente. Absolve de um crime, ou reduz a pena e extingue a punibilidade pela prescrição. Acabou, velho. Anula o processo inteiro, como tem toneladas de casos. Muda toda a vida. É por isso que quando disseram que não mudava, que o índice era baixo, está furado. Defensoria Pública da União, janeiro de 2015, junho de 2016, ajuizou 5.000 RESPs, 711 providos. Isso aqui são dados restritos, porque foi bem na discussão do HC 126.292. Estou trazendo dados das defensorias mostrados naquele julgamento que eu estava lá e anotei. 711 providos para atenuar a pena, já resolve o teu problema. Mudar de regime e até absolver. Defensoria Pública de São Paulo, 6 meses, 640 RESPs, com índice até 60% de êxito, porque o TJ São Paulo é um dos mais duros do Brasil. Defensoria Pública do Rio, média de 41 RESPs providos para atenuar a pena, mudar de regime e até absolver, sendo que 7% foram providos para substituir por restritivo de direito. IBCCRIM e FGV analisou mais de 38 mil recursos. Chegou a um índice de até, 46% de procedência. É altíssimo o índice de reversibilidade. E mesmo que não fosse tão alto, bastava 1, porque direito fundamental de duplo grau se legitima por ser direito fundamental. É um critério qualitativo e não quantitativo. É básico. Então, isso aqui foi um absurdo. Só um detalhe, né? Eu estou falando de defensoria pública, defensoria pública, defensoria pública. Para prender um colarinho branco, como foi o discurso deles, eles vão continuar botando milhares de pobres na cadeia. Porque só para variar, o sistema vai continuar ferrando com milhares de pobres. Então, em nome de uma esquerda punitivista, esquerda punitiva, de não, vamos combater a corrupção, punir o colarinho branco, eu não sou a favor da impunidade, eu acho que punir é civilizatório e punir é necessário. Eu só discuto, e eu nem comecei a aula, devia ter começado por isso, né? A minha premissa de análise é punir é necessário, ponto. O mais importante é saber o que punir, a crise do direito penal, quem punir, a crise da seletividade, e como punir, que é a crise do direito processual penal. É assim que se faz. Aí a discussão ganha corpo, entendeu? Claro que o Supremo desconsiderou tudo isso. O STF é o guardião da Constituição, pessoal, mas não é o dono da Constituição. Eles se acham, mas não são dono da Constituição. A presunção de inocência no Brasil vincula até o trânsito julgado. Qualquer criança vê isso. O conceito de trânsito julgado não pertence ao Supremo. Não é o Supremo que vai dizer o que é trânsito julgado. Isso tem uma historicidade. Não adianta você buscar civilismo de efeito suspensivo. Isso é o erro da TGP. Falar em direito comparado, tem que saber falar em direito e saber comparar. O erro deles foi metodológico, civil law com common law, estruturas totalmente distintas, estruturas recursais absolutamente distintas. E mais, velho, se a França quiser autorizar prisão em segundo grau e quiser matar por esquartejamento em praça pública, dane-se, é problema deles. O que me interessa é o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil. Você não rasga a Constituição brasileira usando direito comparado dos outros, certo? Baixo número, erro. Demora. Esse da demora é fantástico, né? Não, recurso especial, recurso extraordinário demora demais para julgar e é por isso que gera impunidade. Realmente, hoje o grande gargalo, a grande demora, o grande nó está no STJ. É inadmissível que você tenha apenas 2 turmas criminais para julgar recursos de um Brasil de dimensões continentais como a nossa. Então é claro que demora. Esse é o erro. E vai continuar demorando, porque os caras não resolveram o problema que era a demora. Se levar 4 anos para julgar um especial, vai continuar levando 4 anos para julgar um especial, só que agora vai ficar preso. Baita negócio que a gente fez. Um baita negócio, maravilhoso. E outra coisa, mas nós temos um número absurdo de habeas corpus. Olha, até acho que às vezes existe alguma banalização do habeas, mas a verdade é a seguinte, ninguém sai daqui hoje entediado e diz, eu não tenho porra nenhuma a fazer em casa, vou fazer um habeas pro Supremo. Não, velho, essa não é a realidade. Se nós temos um número elevadíssimo de habeas no STJ e no STF, é porque isso é sintoma de um nível altíssimo de violações e atropelos praticados aqui embaixo.
É simples. É sintomático de que as coisas vão mal aqui embaixo, na planície. Então é elementar, velho. Até a questão do habeas, lá no Chile, a gente perguntou numa aula lá para um juiz chileno, e o habeas corpus? Eles temos. Para que serve? Para prisão é legal, mas é muito raro. Como é muito raro? Porque o juiz das garantias resolve. Como assim? Sim, o juiz das garantias resolve. E se não resolver, o processo resolve. Mas vocês não usam habeas? Não. Como assim? Quantos habeas um tribunal recebe hoje? Quantos? Não sei, velho. O número é alto? Não, acho que nenhum. Isso é ele falando. Eduardo Galhardo, juiz do chileno. Aí o pessoal começou a pressionar e disse, não, eu lembrei de um habeas. Assim, ó, eu lembrei de um habeas. Aí a brasileira caiu na risada. Um habeas, mas por que assim? Porque um juiz do STJ, um ministro do STJ recebe 50 por dia. Não, a gente lembra de um habeas que foi até a Corte Superior deles, ao Supremo deles, a Corte Constitucional. Um habeas, um. Ele disse um. Mas por quê? Porque tudo é resolvido antes. Porque o processo é rápido, não tem excesso de prazo na prisão, porque o juiz das garantias já solta quem tem que soltar e as coisas andam. Mas esse habeas o que foi? Não, esse foi um caso que realmente era um absurdo. Mas por quê? Porque o réu estava preso. E o juiz, por problema de pauta, marcou a audiência de instrução e julgamento, tribunal, para dali a 60 dias. E a brasileira disse, tá, e daí? Ele disse, claro, é isso. E o tribunal mandou soltar. Como? Óbvio, o cara não pode ficar 60 dias esperando para ter uma audiência. Porque no Brasil, espera mais? Aí eu fechei os book, fui embora, velho. Não dá nem para conversar, o diálogo é outro, entendeu? E o estudo de impacto carcerário, não fizeram, tá aí, estourou hoje, né? Todo mundo já viu. A questão é prender. Sempre se pôde prender. O discurso dos ministros foi, ninguém vai preso no Brasil antes de ser julgado. Sempre pôde, tá lá preventiva. Era um discurso falacioso de um tribunal que assumiu a sua esquizofrenia. Porque o mesmo Supremo que declarou o estado de coisa inconstitucional, o sistema carcerário, há anos atrás, dá uma decisão como essa, que explode o sistema carcerário como está explodindo. Então, em suma, é claro que vai mal. Eu tenho esperança que o Supremo reveja essa posição, porque ela é um absurdo. Eu até acho, se vocês querem prender antes do trânsito julgado, que não dá, ou você muda a Constituição, que não tem como, ou então você faz o que eu não concordo, mas era mais honesto, que era a proposta do ministro César Peluso, que eu não concordo, mas era mais honesta, que era mudar o sistema recursal e transformar o recurso especial e extraordinário em ações de cassação, ações autônomas de impugnação, etc. e tal, que eu não concordo, mas pelo menos era honesto, porque ele transitava em julgado de segundo grau. Eu não concordo, mas tecnicamente era honesto. Agora, a golpe de decisão, de martelo, rasgar a Constituição, é um absurdo. Então, assim, ó, isso era uma rápida passagem do que é, para mim, uma grande crise que nós estamos vivendo. Qualquer das três dimensões, a coisa é muito séria. O que vocês têm que fazer? Porque depois disso vai dizer, bom, mas a coisa está perdida. Não, não está. A esperança é construir algo melhor. Vocês têm que construir algo melhor. Vocês como profissional. Como eu. Velho, eu venho de um tempo, eu tenho 25 anos de professor, quer dizer, são 26, 27 anos formado. Na minha época, com 26 anos atrás, primeira coisa, réu pronunciado era réu preso, crime hediondo da prisão era automática, as pessoas eram julgadas à revelia. Eu comecei defendendo dativo. Procurava o réu, não encontrava, decretava revelia e o processo continuava. Acabou isso. O interrogatório era o primeiro ato do processo. Tanto brigamos que agora é o último. Então a gente já teve coisa muito ruim. E conseguimos melhorar. Agora tá ruim? Vocês têm que argumentar, melhorar, fazer por merecer. E principalmente, quantas vezes nessa vida, velho, eu escrevi e me rotularam de utópico. Que o Auri faz uma crítica que tá perdida. Eu cansei de fazer críticas e falar de coisas que eram rotuladas de utópicas e depois viraram realidade, que é mais ou menos aquela velha historinha do Vitor Hugo, né? Não tem nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Hoje estão tendo que engolir coisas que eu falava 20 anos atrás que achavam fora da casinha, né? Como agora, eu posso estar falando de dissonância cognitiva, originalidade cognitiva, prevenção. Escrevam. Ou vocês fazem isso e muda, ou vai continuar essa merda que tá. A gente tem que romper com esse processo que ele é primitivo para ter um processo democrático. Século XXI. Façam por merecer. Muito obrigado e uma boa noite. Temos um sorteio de um book. Ô, João, vem.